Nós vamos dar início agora à nossa palestra O Futuro do Trabalho e os Desafios da Indústria e Serviços. E para isso nós contamos como palestrantes com Lucas Mendes, que é graduado pela Faculdade de Direito da UFMG, é MBA da Universidade da Califórnia, trabalhou na MNU e no CAD antes de se juntar à equipe de MA e Antitrust do Itaú, onde foi fundador do Cubo, uma plataforma para empreendedores digitais. Atualmente, o Lucas lidera as operações da WeWork no Brasil. Lucas, muito obrigado pela presença aqui. E também conosco, Patrícia Ellen, que é sócia da McKinsey e está há mais de 10 anos na organização, uma das líderes da prática do setor público e social na América Latina. Ela lidera o grupo de consultores dedicados ao setor público no Brasil em projetos de estratégia e gestão pública, desenvolvimento econômico e educação. A Patrícia também se dedica à pesquisa e desenvolvimento em gestão de cidades e inovação digital. Patrícia, seja muito bem-vinda também aqui à nossa conversa. Muito obrigada, Naná. E o tema de hoje é falar um pouco a respeito do futuro do trabalho e os desafios que a gente tem, né? Isso porque o mundo passa por uma transformação rápida e absolutamente constante. Isso é observado por todos nós que estamos no mercado de trabalho. São novas tecnologias, tem as mudanças climáticas também, tem a globalização, tudo isso compondo um cenário que acaba sendo novo para todo mundo, ou pelo menos é um momento de transição. E para onde vão essas mudanças? Claro que o trabalho é afetado por elas, mas quais são os trabalhos que serão extintos? Quais as novas profissões que podem aparecer por aí? E quais são os pesos que têm essas alterações no mercado de trabalho? Eu queria começar com a Patrícia Ellen, já que a Patrícia preparou uma apresentação aqui para a gente acompanhar, destacando alguns pontos dessa nossa conversa, né, Patrícia? Muito obrigada. Obrigada de novo pelo convite da CBN. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando de um tema tão importante para todos nós. Para começar a falar do futuro do trabalho, eu olhei brevemente aqui o passado e um pouco do presente. O Lucas vai falar um pouco mais até do histórico, então eu não vou falar do histórico do trabalho. Na verdade, eu peguei alguns temas, né, para a gente se colocar aqui em perspectiva. O primeiro deles é, a gente tem sempre falado se o mundo está melhorando ou não, né? E muitas vezes a gente tem uma visão um pouco pessimista. Mas quando a gente olha os dados, na verdade eles mostram uma coisa um pouco diferente. Eu escolhi aqui usar uma ferramenta que é pública, que todos podem acessar, que é o Gapminder, que traz estimativas de países do mundo inteiro. E aqui ele está olhando duas estimativas, renda per capita, né, o PIB per capita, e também a expectativa de vida. E isso aqui são, cada cor aqui representa um país. Se vocês pegarem, quem tiver com o celular consegue entrar aí no Gapminder e pegar o filmezinho que vai mostrando como é que isso aqui evoluiu. E é impressionante ver que, na verdade, a gente tem melhorado muito, pelo menos pegando esses dois indicadores, né, que são renda per capita e expectativa de vida da população. E, em especial, a expectativa de vida da população, né? Nós aumentamos muito a expectativa no mundo pós-Segunda Guerra, né, e a gente tem vivenciado isso no caso brasileiro também, e esse é um ponto muito relevante para a nossa discussão do futuro do trabalho, que é exatamente o envelhecimento da nossa população. Nós temos aqui, eu trouxe alguns números, pensando em 2050, mas na verdade as coisas já mudaram muito hoje também, né? Mas se a gente pegar 2050 como base, a população mundial acima de 65 anos vai ser 2 vezes maior do que a população mundial acima de 65 anos hoje, né? Alguns outros números relacionados, se a gente for pegar a população acima de 80 anos, a gente vai ter 4 vezes mais pessoas acima de 80 anos em 2050. Um número muito interessante para a gente pegar também, tem um livro que chama Uma Vida de 100 Anos, que vale muito a pena ler, e eles trazem ali uma expectativa pegando os 7 países mais desenvolvidos, todas as crianças que nasceram em 2007, se vocês fizerem também traçar a expectativa de vida, 50% das crianças que nasceram depois de 2007 vão viver mais de 100 anos. Então, ou seja, a gente vai viver mais de 100 anos e eu acho que a gente começar a refletir sobre isso e a implicação que isso tem no futuro do trabalho é muito importante. E muitas vezes, né, Patrícia, com qualidade, né? Porque você tem um avanço de medicina que proporciona uma vida boa. Sem dúvida, com muita qualidade. A gente espera que sim, que esse eu acho que é outro ponto muito relevante para a gente discutir, né? Acima de 65 anos, a gente está tendo uma discussão muito importante sobre a Previdência, né? Como se fosse uma discussão só ruim do apoio que a gente vai ter do Estado. Mas quem quer ser chamado de aposentado aqui com 65 anos de idade?
Eu não quero, eu vou ter outros 35 anos pela frente, né? E eu me preocupo muito mais de ter empregabilidade, de saber o tipo de trabalho que eu vou fazer. Então tem uma pauta muito positiva e muito importante para a gente trabalhar. O segundo ponto de tendência é que a gente está vivendo cada vez mais nas cidades, né? Então isso aqui é um gráfico mostrando o percentual da população urbana versus a rural. E a gente viu que em 2010 a gente teve ali um tipping point, que a população urbana começou a ser maior do que a rural. E isso continua aumentando cada vez mais. E tem uma outra data-chave aqui, que a gente fala 2030, porque a partir de 2030, 60% das pessoas no mundo vão viver em cidades. Só que esse número do Brasil já é muito maior, né? Eu não vou falar o número ainda, que eu vou perguntar para vocês. Mas isso tem uma implicação enorme da forma que a gente vai viver e também como a gente vai trabalhar. Eu peguei essa foto aqui, que para mim é muito simbólica, é Shenzhen, na China, em 1980. Isso aqui é Shenzhen hoje. Às vezes uma imagem fala mais do que várias palavras e vários números. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é Abu Dhabi, 1970. Abu Dhabi hoje. Então a gente tem muita transformação acontecendo e muito rápido. E é por isso que eu escolhi um ângulo para falar do futuro do trabalho, que é exatamente esse impacto dessa velocidade e da automatização. E a gente pensando aqui no ritmo das mudanças tecnológicas, né, e como ele tem se acelerado, tem 3 fatores aqui chave que têm feito isso acontecer. O poder computacional, a famosa lei de Moore, né? O acesso aos dados, não só aos dados, mas a nossa capacidade de transformar esses dados em insights, e a conectividade, né, inteligência. A gente não tem hoje como não pensar em inteligência artificial nos dispositivos conectados. Hoje eu sou líder do consórcio que está trabalhando com o Ministério da Ciência e Tecnologia e o BNDES no plano de internet das coisas. E a gente ali está falando da conexão máquina a máquina e qual que é a implicação disso. Tem um potencial enorme, né, para a gente de melhorias na vida nas cidades, na saúde, na educação, mas também tem desafios éticos muito importantes, né? Quando a gente for pensar, por exemplo, na privacidade de dados, na área da saúde, né? Ter acesso a dados na área da saúde é muito mais complexo do que a gente falar do acesso aos dados dentro da nossa própria casa, no ambiente contido. Bom, aqui eu trouxe só alguns exemplos dessas 3 tendências que eu falei, né? Aqui a gente mostrando um pouco da nossa capacidade computacional hoje, olhando pelo ângulo de conectividade dos dispositivos e que cresceu exponencialmente nos últimos anos, né? O ritmo dessa disrupção está cada vez mais acelerado, e aqui eu gosto de mostrar esse quadro que fala dos cálculos por segundo que a gente consegue ter acesso com $1.000. E isso ano a ano. Se a gente pega em 1900, quanto que a gente tinha de capacidade computacional com $1.000? A gente pega hoje, né, a gente tem uma capacidade computacional equivalente entre o cérebro de um inseto e o cérebro de um rato. E em 2023 a gente acredita que vai ter com $1.000 acesso à capacidade computacional de um cérebro humano. Na verdade, muitos dizem que a gente já vai conseguir ter isso antes disso, né? Mas isso tem implicações muito grandes para o mundo do trabalho, porque a gente pega um pouco do... Esse aqui é minha segunda página que eu vou falar de histórico, porque o Lucas vai cobrir isso mais. A gente fala da distribuição da força do trabalho, e aqui é um exemplo dos Estados Unidos, muito pequeno, tá mostrando como é que o trabalhador, em que ambientes que ele estava. A gente falava manufatura, agricultura e todos os outros setores. A maior parte da população estava na agricultura por um período, teve um outro período que a maior parte da população estava ali entre a manufatura e outros setores, só que hoje a maior parte das pessoas não está nem na manufatura e nem na agricultura. Então, quando a gente fala de relações de trabalho, a discussão que a gente está tendo das leis trabalhistas, tem várias questões-chave que a gente está trabalhando de distribuição, de igualdade, sem dúvida. Mas tem outras questões que é qual que é o novo modelo de trabalho. Não dá para a gente usar como referência nem o modelo laboral de uma fábrica, nem o modelo laboral do campo, porque essa não é mais a nossa realidade. O difícil é a gente imaginar qual que é a nossa realidade. Então aqui eu trouxe um pouco para a gente imaginar juntos. Eu não gosto de trazer uma visão de quais profissões vão desaparecer e quais profissões vão crescer, porque eu acho que isso é muito arriscado. As coisas estão mudando muito rápido hoje para a gente fazer esse tipo de projeção. Mas uma coisa que dá sim para a gente ver é quais atividades estão sendo automatizadas, né? Em cada profissão a gente tem um percentual de atividades sendo automatizadas. Então um corte bem interessante para a gente pensar é quanto mais repetitiva a atividade, mais fácil de automatizar ela é. Tem atividades repetitivas em qualquer profissão. Tem atividades repetitivas na profissão de operador de call center, tem atividades repetitivas na profissão de um médico.
Então, a gente pensar naquela coisa que a gente faz repetidamente é uma fórmula simples. É óbvio que depois isso vai complicando, principalmente hoje com o crescimento rápido de inteligência artificial. Mas aqui eu trouxe uma lista para vocês, e esse aqui é um relatório que a gente publicou na McKinsey no começo desse ano, que ele chama Harnessing Automation, a Future That Works. Né, que a gente fala do futuro do trabalho exatamente com essa visão das atividades. Porque é um pouco também apocalíptico a gente falar, as profissões vão desaparecer. Não é isso. A nossa forma de trabalhar vai mudar muito, né? Então a gente fala que o trabalho físico, ele é automatizável, né? Então ali alguns exemplos: soldagem, preparação de alimentos, processamento de dados, coleta de dados. Então, quanto mais repetitivo, né, mais fácil de automatizar. Trabalho físico imprevisível, ele já começa a ser mais difícil de automatizar, mas 25% das atividades, mesmo que imprevisíveis, conseguem ser automatizadas. Então, essa análise a gente foi fazendo, pegando atividade por atividade, e olhamos um leque de mais de 1.000 atividades para chegar a esses percentuais aqui. Não é profissão, é atividade. Mas qual que é o ponto disso aqui? No mínimo, 30% das atividades podem ser automatizadas em 60% das posições ou profissões. Isso tem um impacto muito grande. Por que ele é ainda maior se a gente for pensar que ele concentra em alguns grupos de profissões? Vai ter profissões que 90% ou quase 100% das atividades vão ser automatizadas. E aí isso gera uma discussão para a gente que é: vai dar para fazer isso de repente de uma vez só? Hoje, a discussão que países desenvolvidos estão tendo, a Finlândia, a Suíça, Estados Unidos, estão fazendo pilotos de um conceito antigo que a gente está reaplicando, que é a renda básica universal. Por quê? A gente pensar que isso vai acontecer de um dia para o outro e que alguns trabalhadores em especial vão sofrer esse impacto de uma forma mais concentrada, essas pessoas de um dia para o outro podem sim perder sua ocupação. E aí a questão que fica: como é que a gente faz com isso e como é que a gente realoca essas pessoas no mercado de trabalho? E aí um ponto importante disso é a velocidade que isso vai acontecer. Quem trabalha com tecnologia sabe que um ponto mais crítico que a gente sempre trabalha é a curva de adoção, né? A curva de adoção pode ser rápida ou pode ser lenta. E tem alguns elementos que podem nos ajudar a fazer essa curva se acelerar ou não. A gente colocou aqui alguns cenários. A questão não é se isso vai acontecer, é quando. Né? Então, e aí a velocidade tem uma visão passiva da velocidade, que é a gente não influenciar isso, mas tem uma visão ativa, que é a gente querer influenciar isso conscientemente. Né? Então, quando a gente está trabalhando no plano de internet das coisas com o governo, essa é uma das questões que a gente está querendo entender. E qual que é o papel que o governo deve ter nesse modelo? Né? Se a gente pega o modelo americano, é um modelo menos intervencionista. Vamos deixar o mercado se organizar. E há muitos especialistas que dizem: o governo deveria não atrapalhar. Mas a gente pega outros países estudando modelos híbridos, onde o governo tem sim um papel importante, inclusive esses que estão pilotando modelos como o da renda básica universal. No Brasil, tudo isso que eu falei para o mundo também se aplica. E aí eu trouxe só alguns dados para vocês sobre isso e até um quiz rápido para ver se vocês estão aquecidos. O primeiro é: em que ano a nossa pirâmide etária vai ser parecida com a do Japão? Quem acha que é 2035? Quem acha que é 2065? Quem acha que é 2100? Bom, o grupo aqui está aquecido, porque a maioria falou que é em 2065 e é em 2065 mesmo. Já já eu mostro a pirâmide. Qual que é o percentual da população brasileira que vive em cidades hoje? Quem acha que é 40%? 55%? 70%? 85%? 85%, tá? Foi quase, a maioria pelo menos colocou 70, 85. E aí, obviamente, esse ponto mais importante que é o impacto de tudo isso no trabalho. Aí eu trouxe um ponto que é chocante já da realidade brasileira. Qual que é o percentual dos empregos gerados nos últimos 10 anos que foram gerados por micro e pequenas empresas, ou seja, pelo pequeno empreendedor? Quem acha que é menos de 20%? 30%? 50%? Mais de 80%? Gostei de ver esse grupo. É mais de 80%, na verdade é 100%. Tá? As empresas médias e grandes não geraram empregos nos últimos 10 anos, elas perderam postos de trabalho. Né? Então, com isso, eu deixo aqui a reflexão só mostrando os dados para vocês. Essa é a nossa pirâmide etária hoje, né? Eu peguei 2015 como base, 2065 e a do Japão do lado direito.
O Brasil já é um país que envelheceu antes de prosperar. Como exemplo, a gente dobrou a nossa população acima de 60 anos em 20 anos. Países desenvolvidos tiveram 100 anos para fazer isso acontecer. Então a gente vai ter que aprender a lidar com isso, junto com aprender a lidar com todas as outras questões de desenvolvimento econômico, com a questão de ter 85% da nossa população concentrada em cidades. Como eu vejo isso? A gente pode ver isso como um problemão, né? Mas na verdade eu vejo isso como uma grande oportunidade, porque a tecnologia trouxe sim esse problema que a gente vai ter que lidar, que é como a gente vai fazer essa curva de revolução do trabalho acontecer, mas trouxe uma oportunidade única da gente resolver os nossos desafios, né, em uma década ou duas, que a gente não teria se a gente não tivesse essa oportunidade aqui na nossa frente. Nisso eu acho que eu sigo muito mais a linha do Peter Diamandis, né, da Singularity University, que ele é extremamente otimista. Ele olha os dados históricos e fala que a gente, na mídia, acaba lidando com fatos, né? A gente gosta de histórias ruins, infelizmente, prendem mais a nossa atenção e a gente acaba não vendo as coisas boas que aconteceram. Mas tem desafios, sim. E aí eu coloquei alguns aqui, que um deles é a gente pensar quais são esses novos postos de trabalho, qual que é o novo modelo de trabalho, né? Nova relação de previdência, faz sentido a gente pensar numa previdência pública, que a gente não é responsável por planejar o nosso futuro, né? E mais importante do que isso, políticas para adoção de novas tecnologias e a velocidade que isso vai se dar. E aí, se eu fosse deixar uma mensagem para amarrar tudo isso, que vai parecer muito contraintuitiva, mas é onde eu acho que essas coisas se amarram, é a gente pensar em propósito no trabalho em uma vida de 100 anos. A gente vai viver 100 anos. Então, o trabalho que a gente tinha de ficar 20 anos numa empresa, eu estou há 17 anos numa empresa, estou numa fase de transição exatamente agora, até estudando isso foi que eu percebi, eu preciso aprender a fazer diferente, preciso aprender a empreender, porque eu vou viver 100 anos, né? Então a nossa relação de trabalho não é mais com a empresa, né? É com o nosso propósito, é com a nossa especialização. Cada um de nós vai trafegar cada vez mais entre o público, o privado, o social. Isso vai ser também cada vez mais normal. Não vai ter mais o especialista do serviço público versus do privado versus social. Vai ter o especialista em questões específicas, né? A gente vai ter que especializar, assim, cada vez mais, não no setor, mas numa causa, num tema. E aí esse tema, estando muito mais alinhado com o nosso propósito, vai fazer muito mais sentido. Então é interessante que quanto mais eu estudo tecnologias, Big Data, redes neurais, mais eu estudo propósito, meditação e autoconhecimento. Hoje eu dou aula de inovação digital e dou aula de liderança adaptativa, onde eu trabalho com líderes que estão se reinventando hoje e pensando no seu propósito pessoal, porque buscar sentido no que está lá fora é enlouquecedor. Está tudo mudando a cada segundo. Então a gente tem que buscar sentido dentro da gente e estar mais acostumado com a mudança da forma, né? Porque o que está dentro é o que vai fazer sentido para essas mudanças malucas lá fora. Eu até brinco, hoje eu vi uma frase de um amigo que eu admiro muito, que é o Ronaldo Lemos. A gente estava numa reunião antes de eu vir para cá, e aí perguntaram para ele, tem alguns projetos enormes de implementar tecnologia nas escolas. E aí perguntaram para ele, olha, Ronaldo, a gente está implementando tecnologia nas escolas e a gente precisa saber o que a gente vai fazer com essa tecnologia, né, para o aluno. Ele falou, bom, depois de você implementar, você vai ter que ajudar a ensinar o aluno a se desconectar. Porque se conectar, todo mundo já está conectado o tempo todo. Mas aprender a se desconectar vai ser um desafio. Porque as máquinas estão aí para ajudar a gente. Vai sobrar tempo. A pergunta é o que a gente vai fazer com esse tempo para fazer o que a gente tem de melhor, que é a nossa humanidade. Legal. Patrícia, obrigado pela apresentação. Tem algumas coisas que são assustadoras, né? Por exemplo, essa velocidade que alguns países levaram 100 anos, a gente leva 20, né? Então, e acho que a gente não está se preparando muito para isso, mas é algo para a gente debater depois. E o Lucas também preparou algo aqui para a gente acompanhar também, né? Com uma explanação um pouco mais, trazendo um resgate de como é que a gente inicia o processo de trabalho, não é isso, Lucas? É isso, boa tarde, gente, tudo bom? Vai ser muito legal porque tem bastante conexão com o que a Patrícia complementar, falou, né? E tem alguns pontos aqui que eu acho que de fato vale a pena todo mundo refletir. Eu estou vendo aqui que a plateia está super interessada, então vou ser o mais breve possível para a gente poder transformar isso aqui num diálogo. Primeiro, essa figura que vocês estão vendo aqui é um instrumento de tortura, 3 paus, e a origem da palavra trabalho é exatamente essa, nas linguagens latinas. Poderia ser pior. Em alemão, a palavra trabalho tem origem exatamente em escravidão.
historicamente, a palavra trabalho, lembra daquele gráfico da Patrícia de Agricultura lá. Em italiano, a palavra trabalho é lavoro. Ela é uma palavra que surgiu com a Revolução Agrícola. Então, se você pensasse em 5.000 anos atrás, as sociedades que viviam aqui perto desse rio Pinheiros que a gente está aqui agora, eles trabalhavam 3 horas por dia. Eram sociedades caçadoras, coletoras, que não tinham tecnologia nenhuma e gastavam 3 horas do dia buscando necessidade de sobreexistência. Basicamente, fazendo uma caça, pegando uma fruta. Esse era o nível de trabalho dessas pessoas. Mesmo vivendo muito pouco, lá 30 anos, 35 anos, talvez eles trabalhavam na vida, eles tinham uma vida livre maior que a nossa, vivendo sem. Então, o ponto aqui é que essa palavra nasceu sendo a antítese do que era uma coisa boa. Trabalho é sinônimo de tortura. Por quê? Porque os trabalhos, se você imaginar as fotos que tem lá no Egito Antigo, as pessoas curvadas na agricultura, o trabalho era aquele negócio ruim. Imagina assim, Aristóteles, Platão, eles não queriam saber de trabalhar, era o rei filósofo. E essa história do rei filósofo, do cara que filosofa não trabalhar, ela está aí até hoje, né? Se tem alguém que é professor aqui, tem aquela velha e boa pergunta: você dá aula? Se eu só dá aula, eu também trabalho. Como se dar aula não fosse trabalho. Ou seja, tinha uma separação muito grande do que é uma atividade intelectual e do que é trabalho. E o trabalho nasceu como uma atividade não intelectual, uma atividade exatamente de força. Obviamente que isso está tendo que ser revisitado, né? Então, hoje, pensando no tipo de o que a gente coloca como trabalho, talvez a gente tenha que mudar a própria palavra, que ela tem essa origem um pouco aqui, né? Complicada. Na época na Revolução Industrial, então aqui eu fiz um salto grande, não falei de o que a gente era na 5.000 anos, depois sociedades agrícolas a partir de 3.000 anos até século XVIII, Revolução Industrial. E aí na Revolução Industrial tem essa figura aqui do Charlie Chaplin caricatural, que era como é que o pessoal trabalhava. Então, você via ali as linhas de montagem industriais. E essas linhas, elas foram replicadas em tudo que é serviço. Então, vejam aqui, isso aqui já não é indústria mais, mas é serviço. Uma agência, por exemplo, de correios. E a gente seguiu esse modelo e continuou. Isso aqui é um escritório de hoje, que você basicamente funciona uma pessoa do lado da outra. Se ficar uma pessoa do lado da outra é ótimo para montar um carro, a gente nunca parou para pensar com muita atenção se esse era o melhor formato para trabalhar com serviço, que é onde tem 80% das profissões hoje. E é uma reflexão que fica, né? A origem que a gente tinha da palavra trabalho, junto com esse modelo físico de trabalhar, era 2 pessoas. Você trabalhando, você feliz. Então, inclusive, como é que o direito trabalhista lidou com isso, né? Então, você tem um horário para trabalhar e um horário para não trabalhar. Você vai chegar às 9h, primeiro você acorda, põe um terno, uma gravata, que é como quase se estivesse colocando uma armadura para ir para a guerra. Assim, eu lembro que eu fui trainee lá do Itaú, a propaganda na época era um sujeito que acordava, fazia a barba, e aí tinha todo o processo dele se vestir para ir trabalhar. E aquele processo é quase que um processo de transformação, assim, você vai lá, acorda, faz a barba, tem todo um processo, quem que você vai ser no trabalho. Aí de 9 a meio-dia, você é você no trabalho. A hora do almoço é sempre uma hora curiosa, porque se você vai almoçar com seus amigos, aí é a hora legal, né? Então é aquela hora que você vai falar do futebol, quem aqui torce pro Corinthians, aí agora vai, não vai. Se você vai trabalhar com o chefe, continua trabalho, aquele negócio mais formal, tá chovendo aqui em São Paulo, o clima tá ruim e tal. Resumindo, você ia deixar para ser feliz 6 da tarde, você vai jogar futebol, vai pro happy hour, vai encontrar a sua família. E, de novo, esse modelo talvez pudesse fazer sentido naquela visão de que o trabalho fosse algo penoso. Hoje a gente vê cada vez isso fazendo menos sentido, né? Então, a ideia de ser 2 pessoas, eu acho que com essa revisão do que é trabalho, ela tem mudado bastante. E aí, as 3 tendências aqui, eu acho que foram muito bem exploradas, 2 delas, que é essa questão de automatização, tudo que o robô faz, força física que o ser humano hoje faz, tudo que era agricultura basicamente acabou e o que é indústria está acabando. Tem essa outra parte, que é o robô dos serviços, então profissões lá, advocacia, auditoria, médico, tudo que tem muita coisa repetitiva, mas que não é força física, são atividades cognitivas mais repetitivas, elas estão também sendo substituídas por robô, mas elas 2 vêm com isso aqui, que eu apelidei de cultura millennial, que no fundo começou com o millennial, mas hoje eu acho que ela já está espalhada, que é uma certa impaciência com aquela ideia de eu vou trabalhar 20 anos para depois eu ser feliz. Então, eu vivi isso um pouco
até quando eu comecei a carreira, eu tinha um pouco essa visão eu sou advogado de formação, né? Que, pô, você vai entrar advogado júnior, vai passar um longo tempo no escritório ali, trabalhando longas madrugadas, mas depois você vai virar sócio. Aí o sócio faz o trabalho legal, vai nos almoços, vai só nas reuniões, fica ali. E isso estava um pouco na minha cabeça. Depois eu fui trabalhar em banco e era a mesma coisa, assim, você vai ficar anos ali em várias áreas, e aí depois você vai virar o diretor, que tem a sua sala, secretária, aquele negócio, todo aquele aparato. Mas isso não faz mais sentido, né? O que a gente vê hoje, e com quem é mais novo em particular, é que a pessoa, se não tiver conectada com o propósito, o que ela faz, etc., ela vai embora. E dane-se a empresa. E mesmo em alto desemprego, hein? Isso e que é curioso, né? Alto desemprego e dificuldade de achar a mão de obra ao mesmo tempo. Mas o ponto é que essa cultura ela começou a se espalhar. E hoje, em qualquer geração, eu acho que eu vi isso muito lá no banco, com quem terminava a carreira de banco e em tese ia se aposentar, o pessoal ia querer ir lá no Cubo trabalhar com startup. Então essa visão que a Patrícia colocou, qual que é o propósito, o que eu quero fazer? Imagina, em instituição financeira, mais ou menos 60 anos, você já tem que ser obrigado a sair. E você ainda tem ali 30 anos de vida, Você vai pegar todo aquele conhecimento, tudo aquilo que você acumulou e vai parar e vai para Miami. Não dá, assim, fica um ano em Miami e tal, mas depois você quer voltar e você quer contribuir, né? Então, eu acho que o ponto dessa cultura, que é uma certa impaciência com o trabalho pensando só na visão futura, ele hoje é transversal, né? Ele não está só mais com os millennials, todo mundo começa a ver esse tipo de coisa acontecendo, né? Hoje, na WeWork, onde eu trabalho, a gente vê gente, né, um espaço de trabalho colaborativo e compartilhado de todas as idades. Eu acho que são 3 fatores que a gente exploraria aqui, que são 2 que são de tecnologia, são tendências, e um outro que é um fator de comportamento, mas que é obviamente conectado com essas tendências em tecnologia. E aí aqui eu vou dar 2 exemplos extremos que as organizações, todas elas estão se adaptando, seja porque elas acham que isso é interessante, vale a pena. O caso da Buffer, que é um consolidador de redes sociais, vamos chamar assim, tem 100 funcionários, todo mundo sabe quanto que as pessoas ganham, está no site da empresa, eles trabalham de todos os lugares do mundo, o headquarter tem 5 pessoas, a empresa tem mais de 100. Ela usa toda essa parte de cultura como um elemento de coesão da própria empresa. Então, um grande diferencial para ela recrutar, falar, aqui você vai saber tudo que você pode fazer, quais os canais que a gente usa, e eles acabaram trazendo a pauta de futuro do trabalho como um elemento central na própria propaganda da empresa. Do outro lado aqui, o extremo oposto, o exército americano. O exército americano tem um livro famoso, depois quem quiser, que chama Team of Teams, o general McChrystal que escreveu, depois saiu do exército. O exército americano viu que as organizações terroristas, que eram a nova guerra, eles se organizavam por meio de redes. Então eram organizações da era da internet, da era do século XXI, digital, etc. Por outro lado, o exército, organização super clássica e tradicional. Se você imaginar que os terroristas fossem uma empresa, e olha o quão, entre aspas, eficiente eles são, e obviamente com um desastre humanitário para nós, igual a gente viu semana passada, mas são agentes descentralizados, com alta capacidade de decisão, altamente engajados no propósito da empreitada deles, e do outro lado eles estão enfrentando uma empresa que é altamente estrutura hierárquica. Todos os casos, 11 de setembro, etc., várias vezes os terroristas passaram na mão das agências de inteligência, etc., e ninguém conseguiu fazer nada. Por quê? Porque o processo de tomada de decisão era do século XVIII, era da linha industrial. O que esse general fez? Ele resolveu espelhar o exército americano conforme eram os terroristas. Então, deu muito mais poder para quem estava na ponta tomar a decisão e tirou os níveis de hierarquia para essas decisões serem tomadas. E ele explica isso nesse livro. Foi a partir disso que o Exército conseguiu melhorar substancialmente a performance, principalmente com o caso da Al-Qaeda, né, que é o caso que eles abordam mais aqui, onde foi essa mudança. Então, se você imaginar que até no Exército americano a organização teve que se reinventar para conseguir lidar com esse mundo novo do trabalho, como é que as pessoas se organizam, essa questão do propósito, é difícil imaginar que alguma empresa vai ficar fora disso. Então, o motivo depende da empresa, tem gente que vai achar que isso é por eficiência, tem gente que vai achar que é por propósito, né? Aqui, de novo, terminando, mas é para o mesmo lugar, essa é uma versão japonesa do que é propósito.
E aí eu vou colocar aqui em 4 elementos, né? Então é a mistura lá de paixão, missão, com vocação e profissão. Eu acho que a palavra trabalho hoje em dia, ela deveria caminhar muito mais para isso aqui. Isso aqui é onde você junta o que você gosta, com o que você acredita, com o que você sabe fazer, obviamente. E isso sim, para mim, assim, o novo trabalho vai a isso. Então a gente vai sair de uma visão que trabalho tem a origem de tortura e vai para uma visão que trabalho vai ficar muito mais próximo do que é propósito, né? E aí conectando coisas que você gosta, coisas que o mundo quer também, porque não adianta, né? Eu acho que tem um elemento que não vai mudar, as coisas que o mundo precisa estão mudando e obviamente que a gente tá no meio disso. E aí em japonês eles têm essa palavra lá, Ikigai, que eu acho que ela é bastante completa e traduz um pouco essa visão múltipla. E como organização, eu acho que é um ponto que eu estou repetindo aqui para ficar bem claro, importa muito pouco se a empresa vai mudar de formato porque o fundador acredita nisso como uma missão de vida ou porque ela viu o concorrente fazendo isso. Foi por isso que eu dei os 2 exemplos extremos aqui. Independente do motivo que a mudança foi feita, essa mudança vai ter um grande impacto na vida de todo mundo. Então, eu acho que é menos importante ficar discutindo o motivo da mudança e muito mais a consequência e os porquês, né? E assim, dado a nossa, eu vou colocar a nossa faixa etária, porque eu acho que se aplica para mim aqui também, a gente vai ter que entrar num processo aqui de desaprendizagem mesmo, é quase que desintoxicação. É revisar o que era estudar, é revisar o que é trabalhar, porque esses conceitos estão numa mudança abrupta e talvez assim quem vai nascer com esses conceitos vai ter mais facilidade de lidar com ele do que todo o resto das pessoas que durante 20, 30 anos foram acostumadas com determinadas ideias que estão simplesmente em evaporação, né? Óbvio que aqui eu não trouxe, mas acho que vale a pena comentar. Isso tem profundos impactos políticos. A gente está vendo o que aconteceu nos Estados Unidos e o ponto que eu falei lá atrás, que as sociedades trabalhavam 3 horas, ele é um ponto de reflexão seguinte, a gente como espécie é um grande sucesso numérico, então a gente era, sei lá, 50 mil seres humanos, hoje a gente vai estar daqui a pouco 7 bilhões, então a gente deu certo, a gente vivia 30 anos, vai viver 100, entre aspas, deu certo de novo. Só que se do ponto de vista numérico a gente deu certo, eu acho que essas novas tecnologias vão permitir a gente fazer uma reflexão que a gente pulou na Revolução Agrícola e pulou na Revolução Industrial, que é para onde a gente quer ir. Você imaginar que o homem, ele, com o tanto de tecnologia nova que a gente teve, com a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial, a gente só conseguiu trabalhar mais, parece uma... enfim, com alguns dados de desigualdade bastante preocupantes, eu acho que é uma reflexão para a gente parar e pensar o que a gente vai fazer com essa fartura que as tecnologias vão nos dar, porque sozinho novas tecnologias não necessariamente nos libertam, né? A gente vê isso com as redes sociais. A gente, em tese, tem uma facilidade para falar com todo mundo muito maior e às vezes não consegue se desconectar, igual a Patrícia falou. Então eu acho que o ponto de reflexão, que é tanto pessoal quanto mais abrangente como sociedade, é para onde a gente vai encaminhar todo esse misto de tendências de tecnologia, tendências de cultura, com o que é realmente, no fundo, felicidade, né? Que eu acho que a gente vai viver mais, a gente vai continuar se multiplicando, mas, no caso do ser humano, a gente tem essa questão de felicidade, de propósito, o que a gente quer. Então, esse que eu acho que é o ponto aí de encerramento para a gente partir para conversa com vocês, aqui, o Roberto e os demais. Obrigado. Legal, Lucas, obrigado, e Patrícia também. A minha dúvida é a seguinte, tem espaço para todo mundo pensar num propósito e fazer aquilo que gosta? Ou a gente vai ter que, de algum modo, aceitar um trabalho que também não é tão gratificante, que também não seria o nosso propósito, Patrícia? Eu acho que, eu não sei sua idade, Lucas, mas eu acho que eu estou no meio do caminho, porque eu estou no pré-40, eu acho que isso faz bastante diferença, que eu venho de uma família super pobre, né, e eu sempre busquei meu propósito, mas eu sempre busquei dinheiro, porque eu acho que a gente tem uma realidade para a gente lidar. O Brasil ainda, por mais que a gente seja um país muito abundante, muito rico, a gente tem a maior parte da nossa população vivendo com muito pouco.
né? Então, eu dou aula, eu falei das minhas aulas de liderança, é muito mais fácil trabalhar a propósito com uma pessoa que está bem alimentada, bem educada, com tudo estável, do que uma pessoa que não está. Então, concordo totalmente com você. O que eu acho que sim dá para fazer? Trabalhar a propósito e todas as habilidades socioemocionais tem um retorno muito grande. Eu acabei de publicar um relatório mês passado que a gente fez usando técnicas de machine learning com todos os alunos que responderam ao PISA. Então, foi uma parceria que a gente fez com a OCDE e pegamos os dados dos 540 mil estudantes na faixa etária de 15 anos que responderam o PISA no mundo inteiro. E aí a gente foi ver nos sistemas, né, nos países com melhores, e a gente olhou por escola, tá? Uhum. As escolas que deram maiores saltos de aprendizagem, o que elas tinham em comum? Quais foram porque o aluno ele responde questionário de aprendizagem, mas ele também responde o questionário de motivação, o professor também, o diretor também e o pessoal da administração das escolas. E o que me surpreendeu é que motivação foi o fator que mais diferenciou a aprendizagem. E aí a gente pegou um menino, uma menina de uma escola, uma região pobre de São Paulo, e comparou com um menino ou menina de uma escola rica. Uhum. O motivado da pobre tem um desempenho tão bom ou maior do que o desmotivado da rica. Então, motivação e a nossa conexão com as nossas habilidades socioemocionais é muito importante. Um dado rápido aqui, o John Whittock, né, que é o Dean do MIT Media Lab, ele tem uma aula lá que é a aula mais procurada no MIT Media Lab. É a aula de Mindfulness. Então tem assim uma busca que a gente está fazendo, independente de a gente estar mais preparado ou menos, mas eu só não vou diminuir o desafio. Eu estou falando aqui, a minha mãe é motorista da Uber. Uhum. Eu faço meus retiros de meditação e ela fala, filha, eu tenho que trabalhar. Né? Porque ela, 1 hora a menos no trabalho, ela ganha menos. Então, acho que a questão para a gente é como é que a gente inclui mais as pessoas nesse processo. Que talvez, né, passe por um processo educacional diferenciado. Exato. Começa na educação. Eu concordo que começa na educação, mas a gente tem, de novo, uma visão de educação mais ampla, né? Não quer dizer que começa na educação que a gente só vai pensar em quem nasceu agora. A gente tem todo mundo que já está aqui. Então, assim, eu concordo também que é um processo muito amplo e virar e falar... não quer dizer que trabalhar com propósito é ser feliz o tempo inteiro. Uhum. Então, você vai ter muitas dificuldades e eu acho que o ponto aqui da motivação é perfeito. Quanto mais engajado tiver a pessoa com aquele trabalho, mais tolerância você vai ter para os momentos difíceis, acho que a palavra perfeita é essa. Mais resiliência você vai ter para quando vier uma dificuldade. Então, de novo, para as empresas grandes, cada vez que o que você fizer tiver mais conectado, né, os funcionários com a empresa, mais esse pessoal vai ser produtivo. Então, no fundo, eu acho que é uma equação que faz bastante sentido. E, por outro lado, como esses empregos vão diminuir e vai cada vez ter mais emprego, as pessoas vão ter vários trabalhos... você deu um exemplo ótimo. Quantas vezes você não entra num Uber e você pega uma pessoa dirigindo que a pessoa está claramente fazendo o que gosta, assim, que a pessoa conversa, ela ali, é um trabalho que cada um vai levar aquilo de um jeito, mas tem gente que de fato leva muito melhor e não coincidentemente são os que têm nota maior, são os que acabam indo melhor naquele tipo de trabalho, né? Então é um desafio, mas eu colocaria assim, é um desafio individual para a gente pensar, não é, vou me demitir e resolver esse problema de propósito. Não é exatamente assim, né? Eu acho que é uma questão muito de você com você mesmo. Tem uma frase que me chamou a atenção, foi quando você disse, Patrícia, que é apocalíptico dizer que algumas profissões desaparecem. Por quê? Elas efetivamente não desaparecem? Algumas vão desaparecer. É que a gente fica falando que tudo vai desaparecer e tentando adivinhar uma coisa que, na verdade, ninguém sabe. Vou dar um exemplo do trabalho do médico, né? Hoje, algumas coisas que o médico faz podem ser 100% substituídas por um robô, né? Diagnóstico e tudo mais. O médico tem um trabalho muito mais integrado. Então, a profissão vai desaparecer. A profissão não vai, ela vai mudar. O médico vai ter mais tempo para estar ali naquele contato com o paciente. Então, foi muito mais essa linha para a gente ter esse cuidado, porque eu acho que esse caminho é uma oportunidade muito boa para a gente ressignificar as profissões e, como eu falei, trabalhar a humanidade delas, né? Não é tão gostoso você ir num médico que lembra de você, do teu histórico. Então você usa os recursos para apoiar, mas não para substituir. Acho que no fim é para potencializar o trabalho. E aí
talvez a gente não precise da mesma quantidade de médicos, mas isso vai ser bom, porque hoje falta médico, então esses médicos vão atender mais gente, né, que não é atendida hoje. Então é um pouco dessa conta que no nosso relatório na McKinsey, a gente tomou esse cuidado, a gente não chega à conclusão que vai diminuir a quantidade de postos de trabalho, porque eu já vi alguns estudos dizendo isso, e acho que é muito cedo para a gente dizer isso, quando a gente não sabe como é que a gente vai redesenhar esses postos de trabalho. Ou seja, não é tão trágico assim. É isso. Entendi. Agora, óbvio que alterações acontecem, que você tem tecnologia, que você tem uma série de novos elementos. O Lucas trouxe aqui um histórico do que era o trabalho, de como está hoje, enfim. E até pulou algumas etapas, né, Lucas? Mas a pergunta é a seguinte: como é que a gente se prepara para essas alterações que estão ainda em curso? Você chamou a atenção que talvez aqueles que nascem já no bojo dessas alterações talvez possam se dar melhor no mercado de trabalho. Por outro lado, eu fico me perguntando, as alterações são constantes, elas estão a todo tempo, né? Então não sei se essa geração também estará preparada, porque ela vai entrar já numa constante mudança. Como é que se prepara para isso tudo, hein, Lucas? Pensar que eles vão viver sem, né? Então. Assim, de novo, né? Só de discutir e trazer o assunto como um tema importante para você, pessoalmente falando, eu acho que já é uma maneira de se preparar, né? Porque tem sempre aquela reação, vou chamar meio ludista, assim, né? De vai lá e quebra a máquina. Então é o táxi fazendo greve com o Uber, eu brinco lá entre os advogados, igual o Ronaldo lá, são os novos motoristas de táxi, que a OAB vai com certeza dificultar ao máximo para que as tecnologias... A automação nos bancos também gerou muito protesto. E não é fair isso. Eu acho que no fundo é discutir um pouco como que você vai dividir o bolo, e regimes democráticos permitem isso, ótimo que a gente vive em um. Então acho que participar da discussão sim, mas no fundo o que eu concordo super com a Patrícia, com o pessoal da Singularity, é que uma visão otimista vai te ajudar a se preparar para isso. Então, se pudesse falar algum ponto, assim, o que faz a diferença, uma visão otimista vai te colocar na situação seguinte: olha, você vai pegar tudo que você tem de experiência, que é o que a geração nova não tem, e você vai conseguir transformar isso em uma coisa nova. E aí, só que para isso tem que ter uma visão otimista, uma visão de, eu vou viver 100 anos, eu vou querer fazer isso, eu vou querer fazer aquilo. Porque do outro lado, a visão mais fatalista é uma visão de, já que está mudando tudo mesmo, eu já estou na fase final da minha carreira, vou pensar em me aposentar. Então eu vejo que, assim, como se prepara? Sendo otimista. Se você for otimista, você vai ter vontade de querer fazer alguma coisa nova, de querer pensar, de querer se misturar. E diria que outra coisa, tolerante. Porque hoje em dia, em tempos de intolerância, né, às vezes as pessoas não querem nem escutar. E aí cada um é conversa de surdos, né? As redes sociais, você entra num blog de uma pessoa, de uma ala que só fala A, outra ala só fala B. Acaba criando nichos, né? E você fica exatamente surdo. E o jeito que eles organizam notícia para gerar interesse você vai lá, só lê aquilo, só lê aquilo, só lê aquilo. Então, vendo diferente, tendo curiosidade, assim, e sendo otimista, eu acho que as pessoas vão se preparar bem. Queria te ouvir nessa mesma questão, Patrícia, acrescentando o seguinte, já que você tocou na questão da idade, né? E a gente comentava na tua explanação que hoje se vive mais e normalmente com mais qualidade, porque a medicina avançou, porque você tem uma série de cuidados que anteriormente não se tinha. Enfim, há uma preocupação maior com a saúde também. Então, possivelmente, nós vamos viver mais e com mais saúde. Recentemente acompanhei uma pesquisa que dizia que as pessoas mais velhas, elas não estão tão alheias assim à tecnologia. E muitas delas querem estar integradas a esse cenário tecnológico. Então a minha pergunta é a seguinte: como é que se prepara para todas essas alterações? E aí a gente pode até pegar um recorte das pessoas que já estão na casa dos 50 ou 40 anos. Ótima pergunta, Nonato. Eu também sou super otimista com relação a esse ponto. Se a gente pega a pirâmide etária brasileira, a gente já envelheceu antes de prosperar. Então aqui a gente tem um problema que é uma oportunidade. O Brasil vai ter que incluir essas pessoas e ajudá-las a reaprender. E o que é legal disso, nós somos uma sociedade muito social. Por isso que as redes sociais bombaram aqui, todo mundo usa, não tem essa questão de faixa etária. Então acho que a gente tem o ferramental, todo mundo é muito curioso. Os idosos estão tanto nas redes, né, como grande parte ali dos jovens também. O que eu acho que a gente precisa mudar, e que eu acho que esse vai ser o nosso maior desafio, e não é só para o idoso, é para o jovem também. A gente cresceu com essa visão do mundo pós-guerra, da vida trifásica, né? A gente estuda, a gente trabalha, a gente se aposenta.
Isso não existe mais. A gente vai trabalhar, estudar, tirar sabáticos, trabalhar, estudar, tirar sabáticos, né? Porque a gente vai viver esses 100 anos. Então a gente tem que reorganizar esses 100 anos de um jeito diferente. E aí, pegar uma pessoa hoje na sua faixa de 50 anos, ela tem uma vantagem hoje que ela não tinha há 10 anos atrás, que é se reinventar do zero. Olha, eu quero começar uma profissão nova, eu sou consultora, eu estou há 17 anos, eu descobri que eu adoro trabalhar com saúde e tecnologia. Eu estou indo para uma empresa de saúde e tecnologia, né, que seria uma transição que para um consultor não seria natural, né, eu quero trabalhar com o setor público. Acabei de fundar um movimento de renovação política com pessoas da minha faixa etária, porque eu senti que a nossa geração estava muito apática. Então a gente tem muito mais liberdade para fazer isso. Eu saí da reunião de hoje de manhã, a gente tinha 60 pessoas da minha faixa etária que têm os seus trabalhos e que querem ter um papel na política agora. Então acho que dá muito mais espaço para a gente, de um lado, ter vidas mais híbridas, né, e de outro, desaprender para reaprender. Eu concordo muito contigo, mas eu fico preocupado também, Lucas e Patrícia, com quem não tem, por exemplo, qualificação profissional, com quem não tem, por exemplo, uma média de estudos muito grande. Como é que esse cara se reinventa? Eu vou dar alguns exemplos. E ele já está aí no mercado, por exemplo. Bem práticos, assim, né? Do que eu vivo lá hoje, né? Igual eu estava falando, a WeWork é um espaço de trabalho compartilhado, então tem desde a McKinsey, várias empresas estão lá. Tem um prédio nosso que a média de idade das pessoas que estão lá é de 42 anos. O pessoal acha que só vai gente nova, isso é a média. 42 anos de média. Tem gente lá, eu contei até um caso mais cedo, o sujeito que vendia vinho, o cara fez um post numa rede interna nossa lá, ele começou a exportar o vinho dele para Londres. Ele nunca pensou em exportar nada, nem falava inglês. Por um post que ele escreveu dentro da rede social interna, ele começou a vender um vinho para Londres. E o que eu coloco é que, independente da capacitação, essas pessoas que têm curiosidade, outra coisa que eu vejo muito lá, várias escolas que estão fora do que é o formato tradicional de escola. Então, a Singularity University é um exemplo ótimo nos Estados Unidos. No Brasil tem um monte. Então, lá com a gente tem a Mastertech, Levagon, escola de programação, que a pessoa aprende em 1 ou 2 meses o que é programação, os conceitos. E aí eu imaginava que os cursos iam ter só gente de 15 anos, aquele pessoal. Nada disso. A grande maioria das pessoas que fazem esses cursos são pessoas que estão na faixa etária entre 40 e 50, estão procurando novas coisas, estão vendo oportunidades dentro ou fora da empresa. Então eu sou bem otimista quanto a isso e acho que o exemplo aqui, desses movimentos políticos que vieram sacudindo o Brasil desde 2013, eu participei de um que era lá no Vem Pra Rua, eu era o mais novo. Uhum. Todo mundo era... E assim, a primeira reunião que eu fui, eu fiquei chocado, que eu tinha aquela visão, cara, aquela coisa meio da Revolução de 17, os jovens que vão juntar... Isso mudou, assim, ou seja, hoje em dia, essa questão de faixa etária não é tão relevante. E o tempo rende mais, né, com as tecnologias. E as pessoas vão fundando o tipo de organização que querem, seja em política, seja em empresas. A gente tem vários casos lá na WeWork também de fundadores de empresas que já têm lá seus 50, 60 anos, aproveitam essa experiência. E tem outra coisa, normalmente quem tem mais idade tem mais dinheiro. Essa é uma estatística quase que universal. Então a pessoa com o tempo ela vai ter um dinheirinho a mais que ela vai poder arriscar alguma coisa nova, fazer um curso novo que às vezes com 15 ela não consegue. Tá, se alguém tiver pergunta aí, a gente já vai... Alguém pode procurar ali o microfone que a gente já faz. Então, mais do que essa questão da oportunidade, é criatividade, então, é isso que eu ia até complementar, que eu acho que o brasileiro ele é criativo, ele é resiliente e é empreendedor. A gente viu ali dos 10,6 milhões de empregos nos últimos 10 anos foram microempreendedores. Né? Então, nós somos empreendedores. Vou dar o exemplo do taxista. Você vai para Londres, tem Uber, mas você não vai ter todo taxista com o aplicativo na mão igual tem aqui. Né? Eu falei da minha mãe é motorista da Uber, minha mãe é corretora e motorista. E ela divide o dia dela e está super conectada. E ela aprendeu, a gente aprende. Então, nisso, eu acho que a gente tem aqui uma característica da nossa sociedade, que se a gente alavancar, potencializar, a gente consegue fazer toda essa sociedade se adaptar para as novas posições que existem. Né? A gente dá um jeitinho. É usar o lado bom do nosso jeitinho, né? Abandonar o ruim e usar o bom agora. Muito bem. Eu tenho perguntas já da plateia? Pois não, aqui. Olá. Boa tarde a todos. Essa noite eu não dormi. E vou dizer bem breve por que isso ocorreu. Há muitos anos atrás, aliás, eu era funcionário público, ganhava pouco, morava longe, um ambiente de trabalho ruim,
E eu tinha um ideal, vários, né? Mas um deles, especialmente, era fazer teologia. Porém, eu não tinha dinheiro. Pedi a demissão, a chefia demorou 6 meses para dar a demissão. No fim eu saí, o dinheiro que eu ganhei mal dava para pagar 2 meses de faculdade e moradia no interior, porque era longe. Como solteiro, eu não podia morar fora, tinha que morar dentro lá, que o preço era maior. No fim, acabei, por falta de dinheiro e preconceitos, não acabaram o curso. Depois vim para São Paulo, já arrasado, até entrei em depressão, nem sabia direito, né, o que era depressão. Me curei sem remédios, só lendo um livro, né, que era o poder da superação. E nesse inteirinho, por falta de apoio, de amigos que aliás, os amigos só metem o pau, né? Porque, você largou emprego fixo, acabei ficando naquele ambiente e só degradante. Com o tempo, eu descobri que a USP tinha você podia ser aluno da USP como aluno especial, que aluno especial é aluno independente. Aqui eu falo especial, vocês entendem, porque se eu falar lá fora, especial eles vão entender como deficiente. Eu tenho as minhas deficiências, mas não chega tanto. O tempo passou e eu acabei fazendo direito, como Lucas, né? E aí a minha situação piorou, porque na época eu estava como aluno especial da USP e não tinha moradia, minha família já tinha morrido, não tinha emprego fixo, né? Como eu tinha que fazer alguns bicos e estudar, e direito, estudar muito, quem aqui já fez direito, você estuda muito, e como a minha faculdade era boa, e era de manhã, e era um curso anual, você tinha matérias de janeiro até dezembro, as provas só no fim do ano, 2 provas por ano. A pressão era tanta que eu fiquei dividido entre comer, morar e estudar, né? Tanto é que eu morava de favor numa ONG lá na USP, acabei sendo expulso lá, justo na época que eu estava no meio do curso, né? Aí que, sem dinheiro, sem moradia, eu acabei fazendo alguns cursinhos breves, só que na minha idade ninguém dá muita chance. E agora, há pouco tempo, eu entrei no curso de pedagogia, já estou no fim já, e ontem à noite eu me vendo sem dinheiro, devendo aluguel, o que eu vou fazer o ano que vem? Para atender nem estágio remunerado eu conseguia, né? E nisso aí, na tarde de estágio, dinheiro e tudo mais, acabei deixando o estágio que é prático, que a faculdade obriga a fazer para o ano que vem. Eu sei, prolonguei, eu fiquei na dúvida, o que eu vou fazer ano que vem? Uma pós-graduação? Como? Não tem dinheiro? Eu tenho vários planos, ou uma nova faculdade, talvez de direito ou algum outro curso. E de manhã, ouvindo aqui o Carlos Teresa na palestra da CBN, a minha depressão aumentou mais ainda, porque ele falou sobre o mês aqui, futuro trabalho. Trabalho e eu fiquei perdido, e com a fala do Lucas e a tua, Patrícia, eu acabei me animando um pouco mais, que eu vi ali. Legal. Que a gestão de pessoas é o que vai ter sucesso futuramente, e eu adoro pessoas. Como é seu nome? João Nascimento. Patrícia, Obrigada. Pegando carona no que diz o João, como é que a gente pode ser otimista para essas pessoas que também estão desempregadas, já que a gente tem um momento de desemprego absurdo agora?
E aí não só o caso do João, mas são quase 13 milhões, né? Olha, Nonato, eu não tenho... Porque aquilo... O que eu estou fazendo aqui? A minha avaliação é a seguinte, é de que é uma crise que toda crise é temporária. Daqui a pouco eu acho que a gente começa a de novo aquecer o mercado de trabalho, até porque ele é o que mais demora quando você tem uma economia com problemas, ele é o que mais demora para ser reaquecido. E acho que em algum momento isso vai ocorrer. Você também é otimista quanto a isso ou não? Eu sou, mas até a minha resposta não tem a ver com o futuro do trabalho, tem a ver com o que eu estou... Assim, primeiro, obrigada, João Nascimento, por compartilhar a sua história. Eu acho que a sua história, ela é mais presente no Brasil do que a gente gostaria, né, no sentido de batalhar tanto e não ter tanta sorte muitas vezes, mas é impressionante como você manteve a resiliência, né, e continuou seguindo em frente. Eu acho que o que a gente precisa fazer com isso... e é um pouco do que veio a fundação do Agora, meu movimento de inovação política, foi que a gente precisa transformar a política do Brasil, né? Acho que o Brasil não tem uma agenda clara hoje como país e não dá para culpar os políticos. Nós, como brasileiros, precisamos saber o país que a gente quer construir, né? De onde vão vir os empregos. Eu até coloquei um dos pontos, é facilitar a vida do empreendedor. Empreender aqui é super difícil, ainda é um dos países mais difíceis de se empreender. Eu falei 10,6 milhões de empregos, eu insisto nesse número, e a gente olha um dos países mais complicados para o empreendedor sobreviver e ter sucesso. Então tem muita coisa que a gente precisa mudar e que não dá para a gente mudar culpando quem está lá. A gente precisa mudar fazendo parte disso, né? E aí a minha forma de contribuir foi, ao invés de ficar só falando, é fazer também como executiva, mas também trazendo mais gente para esse processo de renovação política, porque essas respostas precisam ser dadas, né? Essas pessoas precisam ter apoio, né? Precisam ter emprego, precisam ter formação. A gente tem o Pronatec com uma verba bilionária. Como é que a gente vai ressignificar esse Pronatec com essa visão do futuro que o Lucas falou? Então tem muita coisa. Hoje eu vou sair daqui, quarta eu vou estar com o MDIC, montando uma agenda de competitividade, estou com o MCTIC montando o plano de internet das coisas. Então a gente precisa montar essas agendas para ter espaço para essas pessoas, né? Então cada um de nós vai ocupar um papel nesse processo de transformação. Acho que é por aí, né, Lucas? Eu acho que vamos em dois lados aqui também. Obrigado por compartilhar. Eu acho que os cursos, a formação livre, etc., eles vão ensinar a pensar, um jeito de raciocinar e a fazer rede de relacionamento lá. Então, às vezes, o cara não ia falar com você pela idade, mas pelo fato dele ser seu colega de turma, eventualmente ele vai falar com você. Então, acho que é uma oportunidade que você tem de networking com seus colegas de turma, que eventualmente quem não se deu o trabalho de ir participar das aulas lá da USP não teve, né? E que queira ou não queira, é importante essa rede de network. É muito importante. De novo, lá onde nos trabalhos nossos, isso gera... A gente acabou de comprar uma empresa nos Estados Unidos que faz cursos de programação em computador. Por quê? Porque os clientes nossos, a maioria, Amazon, Microsoft, eles têm uma demanda infinita de gente que entenda de programação, às vezes é um entendimento mínimo, e que são trabalhos globais. Hoje em dia tem várias empresas, inclusive aqui no Brasil, que a mão de obra que a pessoa tem, que mexe com programação e etc., está espalhado no mundo inteiro. E aqui no Brasil a gente continua insistindo em Senai, que eu acho legal, é importante, mas eu acho que preciso de pautas novas profissões, novas habilidades. E concordo 100% que isso vai na parte mais pessoal, na parte mais como sociedade, a tomar responsabilidade. Não tem como a gente continuar delegando para o Estado. O Estado, quem coloca o Estado lá, quem define o tamanho, qual que é o escopo do Estado é a sociedade, né? Então, a gente tem que sair dessa visão paternalista e uma visão muito mais proativa, que eu acho que é um movimento muito legal que tem acontecido no Brasil, de novo, igual eu falei, desde 2013, claramente. Legal. Tem mais uma pergunta aqui? Boa tarde. Parabéns aí pelas explicações, bem objetivo. Eu vou aproveitar que a Patrícia trabalha com o governo e que o Lucas é formador, né, nessa área jurídica. Eu sou advogado e eu quero trazer para a mesa uma discussão que eu acho importante. Vocês falaram muito do futuro do trabalho, falou como que está desenvolvendo, e eu queria que vocês trouxessem para a mesa a questão seguinte: o que faltou ou o que está faltando na reforma da nossa legislação trabalhista? O que ficou de fora do debate? Eu vou colocar a minha opinião. Para mim, de novo, ficou de fora a pequena empresa. De novo, o pequeno, a startup, o micro, né, o empresário que está começando, ele ficou de fora. E para vocês, o que precisa de entrar nesse debate? Ou como o Lucas disse, que agenda que é essa que nós precisamos colocar nessa reforma?
Eu acho que, primeiro, assim, colocar até o lado de pensar no progresso, a reforma é necessária, né? Acho que a gente pensar com tudo que a gente discutiu aqui, como mudaram as relações de trabalho, e dizer que a gente está usando como base de todo esse processo uma legislação de quase 40 anos atrás, eu acho que fica bem claro que a gente precisa fazer essa reforma. O que faltou para mim, eu colocaria aqui 3 coisas, né? A primeira, a gente sempre começa as reformas pelo problema. A gente fez isso na reforma trabalhista e fez na da Previdência. A gente tem que colocar qual que é a nossa visão de futuro, porque eu acho que isso cria uma pauta positiva. A gente precisa aprender a fazer isso como sociedade. Quando eu falei da Previdência, a vida de 100 anos, na reforma trabalhista, qual que é o futuro do trabalho, né? Se a gente vai priorizar o empreendedor, quem está gerando emprego, eu concordo com você, que a gente chega no segundo ponto, que é quais são as fontes de geração de emprego hoje, quais vão ser essas fontes nos próximos 10 anos, 20 anos, para a gente fazer uma reforma que está resolvendo problemas do futuro e do presente. Eu acho que a nossa reforma acabou focando muito no passado, é correto, a gente está resolvendo, como eu falei, tem um gap aí de 40 anos, né, mas a gente precisa de uma lei para os próximos 10, 20. Então, acho que teve esse ajuste temporal, essa visão de futuro, né? E aí o último ponto é tomar cuidado com as distribuições. Teve a questão da gestante, alguns detalhes que são muito graves e que acabam, né, dominando a pauta. Então a gente tem que ter esse olhar cirúrgico também para garantir que a gente não piora coisas que já estão bem desenhadas e bem organizadas. Só um parênteses, eu não sou especialista no tema, não sou advogada, estou falando como gestora pública que tem acompanhado o processo com a visão muito mais de empreendedorismo e emprego. Tá? Se eu puder, meus 30 segundos aqui, eu acho que foi uma reforma revolucionária. Você imaginar que um governo da estatura moral desse governo que está aí, ter conseguido fazer uma reforma num negócio que era uma vaca sagrada no Brasil, uma lei absolutamente fascista, que era a nossa lei trabalhista, que era baseada numa visão de capital-trabalho muito conflitiva. Que não é que essa visão acabou, gente. O Brasil é um país grande e vive realidades diferentes. Eu não estou aqui querendo falar que não existe patrão que explora e tem uma visão absolutamente arcaica do que é trabalho. Isso existe. Minha família é lá de Pedra Azul, lá quase na Bahia. Eu tenho contato, no mínimo anual, com realidades profissionais que parece que está em outro mundo, assim. Então não estou falando que isso não existe, mas de novo, 85% da população vive em cidades. A gente tem vários motores de crescimento aqui que absolutamente asfixiados por uma legislação anacrônica. A gente conseguiu mexer, porque de novo a reforma não é do Temer, a reforma é do Brasil, está feita. Pro bem ou mal, acho que teve elementos assim que geram muita polêmica e no fundo faltou cuidado com essa questão de gestante, que acabam por diluir muito, mas eu acho que é uma reforma que vai aumentar a produtividade no Brasil, mas é claro, foi só um primeiro passo, tem um monte de coisa para fazer. E eu acho que a gente devia incentivar um tipo de organização social, estou vendo lá na parte do fundo, capitalismo solidário, sustentável, é isso, assim, é o trabalhador tendo ação na empresa, é o jeito de reter talento. A gente deveria pensar que a legislação tem que incentivar quem faz o certo, porque às vezes aqui no Brasil a gente tem a mania de querer consertar o 2% que faz o errado, criando um ônus para todo mundo que faz certo. E aí o cara que faz errado vai continuar fazendo errado e todo mundo que faz o certo vai ter um ônus enorme. E só o último comentário, FGTS. É um negócio criminoso, não devia nem existir. E aí a gente está conseguindo liberar FGTS, tirar dinheiro do governo e devolver para as pessoas. Excelente agenda. Espero que continue e que se repita. Porque não faz o menor sentido. É um confisco de poupança do próprio trabalhador para um gasto específico. Quem falou que é melhor a pessoa comprar uma casa do que fazer um seguro de renda, por exemplo? Ninguém falou isso. Então é uma visão paternalista do Estado, novamente, de origem fascista dos anos 40, 30 e 40, que eu espero que com o tempo a gente como sociedade, não o governo, coloque isso como problema e debata para que essa tenha sido só um primeiro passo. Tem mais uma pergunta ali, mas eu queria só fazer uma pergunta para o Lucas aqui antes. Você falou em reter talentos, né? E na tua fala você falou da inquietação que essa geração tem, e todos nós sabemos disso. Hoje é mais difícil reter talentos diante dessa geração, não? Primeiro, que é muito mais sim, inquieta. A resposta. Primeiro, porque você compete com o mundo inteiro. Uhum. Então você está pensando que assim, essas pessoas falam inglês, estudaram em escolas top de linha e podem trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Então, por mais que tenham movimentos anti-imigração, hoje em dia é muito mais fácil trabalhar fora do Brasil do que era antes. Então, esse é um ponto, né? Você compete com o mundo inteiro. 2, que você não compete só entre os grandes. Então, se antigamente as top 5 empresas mais desejadas para trabalhar no Brasil eram só
Petrobras, grandes bancos. Hoje em dia tem várias empresas menores que têm uma visão completamente diferente de trabalho e as pessoas querem trabalhar lá também. Então, mais um elemento que adiciona dificuldade. Semana passada estava com um sócio da própria McKinsey. A McKinsey tem um espaço de inovação que um dos elementos do espaço é exatamente reter gente nova, para o cara, além de ser consultor, poder trabalhar com coisas de impacto social, com tecnologia, porque a cabeça dessas pessoas tem diversos interesses e às vezes não é só no trabalho principal que você vai conseguir satisfazer esses interesses, né? Então, eu vejo, e novamente, não é só dinheiro, né? Hoje em dia, diminuir a importância do ter e as pessoas terem mais a questão do ter acesso aos serviços, eu acho que a questão do dinheiro, óbvio, vai continuar sempre importante, mas tem várias outras coisas que vão ser ponderadas e que as empresas vão ter que olhar para elas também. Ou seja, tá mais difícil sim, vai dar mais trabalho. Sem contar, né, Patrícia, que tem a concorrência que vai buscar esse talento lá na tua empresa e resgata com alguma sedução, né? Não, acho que as grandes empresas têm um trabalho bastante importante de focar na retenção de talento e trazer esse conceito de propósito para o trabalho. E eu acho que a nossa geração tem um trabalho muito importante de ter um diálogo mais aberto com os millennials, porque a gente traz, eu tenho uma irmã de 20 anos, né? Ela não viu crises, ela não viveu a inflação. Então a diferença de idade entre a gente não é nem tão grande, mas o gap assim de realidade é enorme. Então a gente acaba tendo uma visão quase romântica do que é o Brasil, né? Porque a gente tem 210 milhões de pessoas e a maior parte das pessoas não está nesse grupo de talentos que a gente está discutindo aqui. O Brasil é um dos países menos conectados no fluxo de pessoas no mundo. Né? Então, por mais que a economia seja globalizada, os nossos talentos não assim, viajam tanto assim, é uma minoria, a gente está falando de menos de 1% da população aqui e tem 99% da população lá fora. Para a gente, a FGTS não funciona, para outros 80% da população é super importante, eles contam com esse dinheirinho para comprar, entrar lá nos programas da Minha Casa Minha Vida. Então, acho que tem toda essa questão, um desafio nosso de pensar o futuro, que é como é que vai ser um futuro mais inclusivo, refletindo essas diferencialidades. O que mostra que há espaço para isso, para essa inclusão, né? Sem dúvida. A gente tem um mosaico só para montar isso. Não pode ser só um ladrilhozinho ali que vai resolver, é um mosaico completo, né? A tua pergunta, por favor. Boa tarde, Patrícia, Nonato e Lucas. Na verdade, uma pergunta para a Patrícia e outra para o Lucas. Se fala muito, né, dessa longevidade de 100 anos e como você trouxe a questão da meditação, a gente vê hoje dentro do mundo corporativo uma questão de síndrome de burnout, depressão, atingindo níveis elevados, né? Então, muitas vezes um executivo ele chega já no ápice com 30 e poucos anos. Então, como que é visto essa longevidade que não necessariamente é com qualidade? Porque a gente antes, lá na época rural, era um cansaço mental, físico. Hoje a gente tem um desgaste mental no mundo organizacional muito forte, que a pessoa, 100 anos, mas às vezes com 35 ela já está no estágio ali bem elevado de estresse mental, né? Então, como você enxerga isso e a meditação dentro do mundo corporativo, né? E aí para o Lucas, o que eu vou perguntar para ele é como você enxerga também essa questão de propósito. Ela tem um lado perverso, né? Que você fala de uma geração Y estereotipada, que é uma classe A, B, Brasil, mas quando você lida na sala de aula, por exemplo, uma classe C, D, ela num propósito ainda não está ao alcance dela, né? Ela, igual você falou, ela está trabalhando para ganhar dinheiro. Como você enxerga o papel, primeiro, das organizações dentro de propósito, porque hoje a gente vê muitos jovens saindo de empresa para construir propósito por meio do empreendedorismo e a tendência de ciclos de carreira cada vez mais curtos, né? Então, qual que é o papel da universidade também? Porque se fala que a gente vai ter que transitar por 2, 3 carreiras distintas ao longo da vida, mas a gente ainda é estruturado para se formar em uma profissão. Nossa, pontos super importantes todos esses. Eu vou... do meu lado, uma coisa que eu mesma tenho feito como executiva é tentar ser o exemplo dessa mudança, né? Porque a gente olhar para fora é fácil. Então, tem uma palestra minha que eu fiz no Live Talks recentemente, que foi, acho que, a palestra mais compartilhada que eu já fiz. Eu falo de internet das coisas, falo de gestão pública, mas eu falei de mim. E falei que eu tive a crise do pânico, né, e ansiedade há 10 anos atrás, e como eu curei isso sem tomar remédio, através de um processo de me reconhecer
conectar com o meu propósito, mesmo dentro da organização que eu estava, que foi quando eu transicionei de trabalhar com outros setores para ser uma sócia dedicada para setor público. Era uma coisa que estava muito próxima do meu coração e que eu encontrei espaço, no meu caso, dentro da própria empresa para trabalhar. Né, isso fez muita diferença na minha vida, né, porque para mim isso é muito importante. A minha família, como eu falei, eu tô lá, cada passo que eu dava de progresso, eu sentia que eu estava me distanciando da minha família. Né, porque eu volto para casa, minha mãe é motorista da Uber, meus primos viciados em crack. Semana passada eu tive um primo que desapareceu, a gente foi para Cracolândia procurar. Então eu tô lá num dia numa reunião no mais alto escalão em Brasília, no Palácio do Planalto, e eu volto no dia seguinte, estou na Cracolândia com a minha família procurando meu primo. E isso começou a me criar um problema assim de integração comigo mesma, né, de incoerência. Falei, gente, como é que eu vou lá, acho que aquilo é normal e volto para casa? Eu não vou conseguir mudar a vida da minha família, nem tenho direito, né? São 115 pessoas só de primeiro grau. Minha avó teve 21 filhos por parte de pai. Mas assim, o que eu encontrei propósito foi trabalhar para mudar isso no Brasil, para outras famílias, né? Eu mudei de CEP, ganhei 20 anos de vida, né? Nasci no Campo Limpo, hoje eu moro no bairro mais seguro de São Paulo, que é Alto de Pinheiros. Então, assim, meu trabalho é ajudar o maior número de pessoas para que elas não precisem mudar de CEP. Porque tem muito do individualismo aí, né? No caso, o seu primo ou qualquer outra pessoa, ele tem que querer, ele tem que estar disposto a essa mudança também. Né? E não é meu direito achar o que é bom para ele ou para minha mãe, né? Mas por isso é o problema eu comigo mesma. E por isso que a gente tem essa... Então, para mim, a minha integração foi encontrar esse propósito no trabalho, né? É lembrar que eu quero ajudar, mas do meu jeito, do jeito que significa para mim. E cada um de nós pode fazer isso. O vendedor de pano de chão no semáforo, o executivo, todos eles passam por essas questões. E às vezes você vai ver o vendedor de pano de chão no semáforo mais bem conectado com o propósito dele do que o executivo. Porque eu concordo com você, o mundo corporativo, ele é muito rápido, ele é cruel, a gente coloca nosso terninho e a gente esquece quem a gente é, mas não é, nós somos a mesma pessoa. Então acho que a gente começar a trazer isso para o trabalho vai fazer tudo ter mais sentido. Hoje, no meu tempo livre, eu dou muita palestra de propósito. A propósito, já um convite, domingo, 10h30 da manhã eu vou estar na virada política, numa palestra sobre propósito na política, e depois à tarde eu vou estar no Campo de Marte, às 1h30 da tarde, falando de propósito e dinheiro. Né, que é um pouco isso, acho que a gente colocar nosso exemplo, todo mundo tem uma história, né, e a gente tratar isso de uma forma mais humana. Acho que minha única palavra, gente, que eu repeti talvez pouco, mas que para mim é a essência de tudo isso é humanidade. Nós somos humanos, né, não adianta a gente fingir que não. E tá vindo uma enxurrada de tecnologia que pode fazer a gente esquecer disso. Né, eu adoro matemática, eu adoro dado, eu sou viciada em redes sociais, mas eu adoro meditar e eu nunca meditei tanto na minha vida, porque agora eu pego um dia por mês, eu tenho 2 filhas pequenas, de 3 anos, eu deixo elas com meu marido, já combinei com ele, um dia por mês eu fico meditando em silêncio comigo mesma, né, para eu conseguir voltar e conseguir fazer tudo isso, porque isso é importante para mim. Então, meditação faz parte do meu dia a dia. Minhas equipes, no Agora, o movimento, a gente abre as reuniões com 1 minuto de silêncio. Então, eu estou tentando levar isso para todo lugar, porque fez muita diferença na minha vida. E, inclusive, o Luiz deve ter várias dicas para a gente, porque curar a depressão sem remédio não é fácil não, hein? Lucas. Eu acho que talvez não tenha enfatizado isso. Propósito, e acho que todos os tempos que a gente falou aqui, eles podem até aparecer primeiro para a classe A e tal, porque está mais conectado com o resto do mundo, mas não é verdade que quem é da classe C ou da classe D tem que pensar primeiro em dinheiro para depois pensar em propósito. Acho que essa é uma visão de dicotomia que eu não caio nessa. Quem quiser, tem um livro do Eduardo Gianetti que chama Felicidade, que faz grandes estudos lá sobre até que ponto o dinheiro traz felicidade. Isso é consenso, não é só ele que tem estudos disso, no mundo inteiro. Depois de $10 mil por ano, o incremento, $10 mil por ano, vou repetir, o incremento de dinheiro com felicidade é marginal, basicamente irrelevante. Então, a partir de um certo grau de dinheiro que vai te garantir o mínimo do mínimo do mínimo, $10 mil por ano, hein? O resto vai ser... Lucas, $10 mil não tem nem 10% da população brasileira que recebe. $10 mil por ano numa pesquisa global. Se você pensar que esse é um valor, colocando aqui, no mundo inteiro. E aí é uma curva que vai crescendo, mas que óbvio que, tipo assim, de 0 para 1000
o incremento é muito maior do que de 1.000 para 2.000. Quando chega no 10, ele basicamente fica flat. E o ponto que eu queria colocar com esse é o seguinte, a questão de felicidade, de propósito e tal, ela não deve ser uma questão que vem depois de você ganhar dinheiro. E nem, por exemplo, filantropia. Filantropia as pessoas acham que é coisa de milionário. Assim que a gente formou lá na UFMG, a gente criou uma associação para dar bolsa para aluno estudar fora. No primeiro salário que eu ganhei, a gente já doava e vai continuar doando até morrer. Então, assim, o ponto é que a gente criar essas divisões de, eu só vou deixar para doar quando eu ficar milionário, eu só vou deixar para pensar em propósito quando eu conseguir sobreviver. Eu acho que são atalhos e que não se aplicam. Tem várias profissões. Minha primeira profissão foi garçom. Eu adorava ser garçom. Eu ficava lá conversando com a galera, eu achava o máximo. Eu vinha criança, eu tomava até bronca do chefe, assim, porque eu parava, esquecia tudo que estava fazendo, ficava lá brincando com criança no restaurante. E na boa, eu acho que eu era tão feliz ou até mais do que eu sou hoje, que foi uma profissão diferente, mas era outra época da vida, era outro nível de trabalho e tal. Depois, enfim, teve uma época que eu fui trabalhar nos Estados Unidos, eu era carinha que ficava fazendo ticket no menos 20 graus na estação de esqui lá, que era um puta de um trabalho de índio, mas que no final do dia eu podia descer uma montanha. Eu achava o máximo também. Então, eu não vejo isso como um elemento assim. Você pode estar numa profissão que, entre aspas, é muito mais simples, que não tem tanta capacidade cognitiva, mas eu levo muito para a parte pessoal. Assim, eu acho que é muita relação sua com você mesmo, e você vai ter que ter um trabalho. Preciso de um trabalho. Procura um trabalho que você goste. Eu também gosto de cozinhar. Já fiz vários cursos de gastronomia lá no Senac, não sei o quê. Quantas pessoas, o Ivo Faria tem uma história de vida, ele é chefe do Vecchio Sonho, um restaurante lá italiano em Belo Horizonte, que, se eu tiver alguém de lá, sempre ganha melhores restaurantes da cidade. Esse cara, ele era o cozinheiro do cozinheiro do cozinheiro, só que ele gostava de cozinhar. Então o cara foi lá, construiu um restaurante top. Hoje em dia ele dá palestra no mundo inteiro, tem o melhor restaurante da cidade. E ele começou ele podia levar aquele negócio e falar assim, eu vou só cozinhar porque eu preciso de ganhar dinheiro. Ele foi fazer um negócio que ele precisava sim de ganhar dinheiro, mas que ele gostava. Então, eu não vejo como uma dicotomia, insisto que dá para fazer os dois. Óbvio, não menosprezo que é muito mais fácil para quem tem família com mais dinheiro, você tem um pouco mais de conforto, um pouco mais de respiro. Eu, na faculdade mesmo, várias vezes eu ficava assim, por que a galera quer fazer concurso? Tantos, né? Era 95%, mas tem gente ali que o concurso com menor salário, ele já ia ganhar o triplo dos pais. Então é lógico que é muito mais difícil para essa pessoa abrir mão de um concurso que ela sabe que vai passar, do que para uma pessoa que o concurso vai dar o salário que na prática não vai mudar nada a vida dela. Então eu não diminuo isso. Eu acho que assim, caso igual o da Patrícia, que você tem conexão com isso, facilita você entender o outro lado, é muito mais fácil você ver e sentir o outro lado do que ficar só lendo em livro. Então, na medida do possível, se conectar com outras realidades sociais eu acho muito importante, mas individualmente eu não vejo como dicotomia, vejo que em qualquer profissão, a menor que seja, gente, olha Gari, tem profissão mais feliz que Gari, eles podem estar mentindo, mas os caras passam na rua, eles estão sempre rindo, e não é todo mundo que, beleza, você prefere ser Gari e ficar lá, não, mas várias vezes que eu vejo isso, eu olho para eles e falo, cara, isso aqui é uma lição de vida, como é que esses caras encaram ficar cheirando aquilo? Agora, deixa eu pegar o ponto dela. Nessa questão das faculdades, que você tem várias profissões ao longo da tua vida. Como é que você pode se preparar para isso? Sem contar que muitas vezes as pessoas estão numa faculdade e, de repente, essa profissão pode ser extinta daqui a algum tempo. Ela terá que, de algum modo, se reinventar. E hoje é o que ela disse, as pessoas não esquentam muito cadeira nos lugares. Como é que vocês imaginam esse futuro? Tem que fazer 3, 4 faculdades ou não? Ou é a prática que vai me ensinar? Eu dei até uma palestra na FEI faz 2 semanas sobre esse tema, foi muito interessante, porque a graduação ainda é montada no modelo bem tradicional, né, de 4, 5 anos, isso, que a gente se especializa em coisas, ainda a gente olhando o que a gente já fez, não o que a gente vai fazer. Então, acho que deixar os estudos mais modulares, com uma base geral, e aí ter eletivas, né, de acordo com cada perfil, é muito importante. A outra coisa, a gente falou de Singularity, nós dois mencionamos como referência, que hoje é um dos cursos mais procurados no mundo. O curso mais longo que a Singularity tem é de 20 semanas, não é nem 20 semanas, não, dá menos. É menos, são 2 meses e meio,
2 meses e meio, 10 semanas, na verdade são 10 semanas. Então 10 semanas o curso mais longo, que você vai com um projeto específico seu, trabalha com empreendedores do mundo inteiro, foca nas tecnologias e em todas as ferramentas necessárias para o seu negócio e monta. Então eu acho que cada vez mais, a gente tem lá nos Estados Unidos o próprio modelo da empresa do Lucas, tem lá a General Assembly nos Estados Unidos, que você vai em workshops, você quer aprender programação, tem cursos específicos. Então tem muita coisa nova nesse sentido. Isso chega para a nossa realidade, Patrícia? Uma coisa para a nossa realidade que eu acho muito interessante são os cursos técnicos. Né? Você pega um paralelo de referência que eu vejo que teria espaço para o Brasil, é o modelo alemão. O modelo alemão ou sueco. Né? Eu morei na Suécia, trabalhei como garçonete lá também, mas eu tinha muitos amigos que fizeram cursos técnicos de eletricista e não queriam fazer um curso superior. Né? Então os cursos técnicos deram espaço para eles terem profissões muito boas. Na Alemanha, não se espera que todo mundo tenha um diploma universitário. Você tem 40% das pessoas muito bem capacitadas em cursos técnicos. Eu acho que esse modelo, o Brasil já tem toda uma estrutura para isso, né? Então tem o técnico em enfermagem, todos os técnicos que a gente precisa, que eu acho que são cursos que podem ser cada vez mais melhorados, aperfeiçoados. A gente tem mais perguntas aqui? Tem bastante. Deixa eu só perguntar mais uma coisa aqui, um instantinho só. Para o Lucas, a gente está falando também de desafios da indústria e também do serviço, né? O que muita gente reclama aqui no Brasil é a questão do atendimento, né? O atendimento, e aí você falou de somos humanos, essa relação continuar sendo prioritária para que o setor de serviços sobreviva nesse futuro mercado de trabalho? O setor de serviços só vai crescer, né? Eu não acho que eu vejo cada vez mais os empregos vão ter serviço e essa competência, que é uma competência que você não aprende tanto na escola, mas é uma competência individual de como tratar as pessoas e as empresas também têm responsabilidade de treinar e etc. Vai ser muito importante. Até conecto com a outra pergunta, as universidades são oligopólios ou monopólios, mas que estão em revolução. Hoje em dia está mudando muito rápido. Então, elas ou vão se adaptar ou então as pessoas vão procurar outras formas que é o que já está acontecendo fora do Brasil e no Brasil também. Eu citei aqui Levagon, Mastertech, tem Escola de Futurismo, Perestroika, Laje, que são todos cursos que ficam lotados. E eu vejo que para o setor de serviços, as pessoas vão continuar valorizando muito questões de tratamento, de humanidade e que também, assim, você pode aprender algumas coisas disso nos cursos, mas outras coisas a própria empresa tem que também assumir uma responsabilidade de treinar os funcionários e exigir um certo padrão de serviço. Serviço é difícil porque você exige padrões para pessoas, né? Então, não é fácil, mas acho que aqui em São Paulo, em particular, o nível de serviço tende a ser bastante alto. Às vezes a gente tem síndrome de vira-lata, mas recentemente eu estava num pequeno país da Europa lá, que é dito como muito desenvolvido, as pessoas têm um serviço péssimo lá, ninguém está nem aí para você. Aqui no Brasil acho que a gente é muito mais acolhedor do ponto de vista de cultura, e aí às vezes é um pouco mais desleixado, mas isso aí é responsabilidade, acho, da empresa, de treinar, de mostrar qual que é o caminho, de reconhecer, e nesse sentido eu acho que os serviços vão cada vez ocupar mais espaço assim, na economia e principalmente na geração de empregos. Legal. A próxima pergunta. Bom, boa tarde. Patrícia, mas para você que está envolvida também muito com política pública, como que você vê o papel do governo brasileiro, enfim, para regular e para estar no meio dessa discussão, levando em conta que a gente é um país do tamanho que é, com as desigualdades que a gente tem, qual que deve ser o papel do governo nessas conversas? Assim, você imagina que seja algo mais intervencionista ou menos intervencionista? O que você pensa para o Brasil? Ou deveria, só para complementar a pergunta da Mariana, deveria ser algo descentralizado, que os governos estaduais deveriam atuar também? Essa resposta vai variar por ambiente. Em tecnologia, um corte que a gente sempre faz é por ambiente de trabalho, porque é uma coisa assim, tecnologias aplicadas na casa são diferentes do hospital, do rural, da fábrica. Nesse trabalho com o BNDES e o MCTIC, a gente mapeou 10 ambientes. E olhando também outra coisa que a gente sempre fala é casos de uso, que é a aplicação prática, na realidade. Então a gente analisou 300 casos de uso e com base neles vimos onde tem maior impacto para o
Brasil em melhoria da inclusão, da redução de desigualdades, melhoria da qualidade da saúde, da educação, do transporte público, que é uma reclamação constante da população e que tem um impacto muito grande, né, de melhoria através da tecnologia. Então a gente pegou de 300 casos de uso no nível bem detalhado, no nível monitoramento inteligente de tráfego. Se você aplicar tecnologias para isso, você vai melhorar muito a vida das pessoas, porque a gente vai ganhar 1 hora por dia, isso tem um impacto enorme na vida de todo mundo, né? Então, você tem que olhar onde vai ter os maiores impactos e entender, nesses casos, se as coisas já estão funcionando bem no Brasil ou não. Então, pegar um exemplo que a gente fez, analisamos o ambiente casa. Tem varejistas atuando nisso e as coisas já estão funcionando relativamente bem. E como a conectividade depende dos cidadãos, o brasileiro é super conectado, aqui talvez o governo não precise interferir tanto, melhor não atrapalhar, né? Pega o caso da saúde, né, que a gente precisa melhorar uma questão até básica, que é conectividade nos hospitais, nas unidades de atenção básica da saúde, ali o governo vai ter que atuar de uma forma mais forte. E aí os comos, vem teu ponto, Nonato, que é o governo federal, o estadual e o municipal. Então depende do caso específico. O governo é o maior comprador de medicamentos, né? E isso é centralizado, é SUS. Então ali só colocar RFID em todos os medicamentos para ter um controle. O Brasil é o país com maior falsificação de remédios no mundo. Então você consegue aplicar isso e ter uma regulamentação e organizar o trabalho, né, nisso também. Então vai ser caso a caso, mas uma mudança de mentalidade que é importante é ir pelo problema, você entendeu? O que eu quero resolver? Com base nisso, está funcionando ou não está? E quanto que eu vou intervir? E quem? Se é o federal, o municipal ou estadual. E tem espaço também de parcerias público-privadas. Eu dei o exemplo de mobilidade, iluminação pública. Eu acho que é um trabalho que não dá para o governo fazer sozinho. O BNDES já tem estruturado parcerias público-privadas. Desculpa que não tem uma resposta só, mas tem respostas e elas vão variar em função do problema. Próxima questão ali. Boa tarde, Patrícia, Lucas, Nonato. Até para não me prolongar muito, eu sou empregadora do ramo de serviços, prestação de serviço no ramo de hotelaria na fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. Então, me deparo bastante assim com essa dificuldade cultural e de tráfico, enfim. Pensando nessa questão que a gente tem até de desigualdade, na questão de meritocracia, de busca de retenção de talentos e conseguindo fazer realmente uma horizontalização dentro da empresa. Há casos de sucesso no Brasil que conseguem sanar esses gaps. Eu, pelo menos, não encontrei casos que pudessem ser inspiradores de empresas no Brasil que conseguem suprir as falhas de legislação que a gente não consegue atender para ser inspiração para a empresa, por exemplo, para conseguir horizontalizar um pouco mais a empresa e tornar essa questão de meritocracia. Eu até ouvindo o Lucas, assim, eu acho que a relação dentro dessa imagem, sabe, empregador, empregado, funcionário, eu acho que isso também atrapalha muito a cultura dentro da empresa. E como empregadora, é muito complexo a gente fazer a retenção de grandes talentos dentro da empresa tendo esse tipo de relação humanizada. Eu acho que a gente tem que mudar esse tipo de discurso e tornar isso mais próximo. E a legislação atrapalha, a gente ainda não avançou. Existem empresas que podem ser inspiração? Essa é a minha pergunta. A gente contrata muita gente do setor hoteleiro para trabalhar lá na WeWork, né? E aí, assim, acho que não é o único benchmark, mas pensar que profissionais de limpeza que trabalham com a gente têm participação acionária na empresa. A gente chega nesse nível. E a legislação não proíbe de fazer isso. Ela talvez não incentive, que aí é o ponto que a gente trouxe na pergunta lá. Poderia ser que tivesse muito mais incentivos para as empresas dividirem lucro, dividir participação acionária e etc. O setor hoteleiro, a grande maioria, são empresas familiares. E tem as grandes redes, né, que aqui no Brasil ainda não conseguiram ocupar tanto espaço. Mas, dito isso, assim, se é uma empresa de organização familiar, em tese é muito fácil distribuir melhor o bolo. E aí é o que eu contei lá no exemplo do Exército Americano. Ou você distribui porque você viu que seus concorrentes estão fazendo isso e é uma tendência, ou porque você acredita que com aquilo você vai conseguir premiar seus melhores funcionários, né? Então, como que eu vejo, assim, e aí, de novo, eu entrevisto direto gente que era de hotelaria e vem trabalhar com a gente.
é um dos setores mais legais de inclusão social, porque é um serviço, as pessoas aprendem a falar outras línguas, no caso seu lá, no mínimo espanhol, talvez espanhol e inglês, e aquilo ali dá um salto profissional enorme, né? Eu tenho vários casos lá de gente que é igual eu via lá, primeiro da família que fez curso superior ou fez algum curso técnico em hotelaria e deu um grande boom profissional. É um setor assim que lá em Foz do Iguaçu e no resto do Brasil inteiro tem muito terreno para crescer, que o nível de serviço ainda não é o que o pessoal espera, que cada vez as pessoas vão gastar mais dinheiro com isso. Então eu acho que é um setor privilegiado, assim, é um setor que a gente vai crescer bastante. E sobre empresas, exemplos, talvez fora do seu setor devam ter várias. Eu acho que hoje em dia toda empresa, eu acho que esse negócio de startups, tem alguma coisa que dá para passar para empresas mais tradicionais, é um modelo de organização, que é como que você levanta dinheiro e distribui isso para os seus funcionários. Então, uma prática super comum em capitalismo de risco, né, venture capital, é assim que a empresa recebe o primeiro investimento, ela pega 20% da empresa e deixa só para colocar para os talentos. Então, imaginar que assim, vamos supor que é uma empresa familiar que está dividida em 5 irmãos. Você pode muito bem criar cara, a partir de agora a gente vai tirar 20% e esses 20% a gente vai com o tempo premiar os nossos maiores talentos, que pode ser desde o cara que está no front desk lá na recepção. Pois é, mas era isso que eu te perguntar, diretor. Mas é desde o cara lá de baixo? Não, porque muitas vezes o bônus fica só na parte de cima. Não, o ponto que eu coloco, eu acho que as startups são um ótimo exemplo para isso, e aí se você quiser uma startup do setor hoteleiro, hotéis.com, é brasileira a empresa. Eu, numa palestra semana passada no Rio com a turma, o jeito que eles se estruturaram do ponto de vista de capital foi esse. É lógico que os funcionários que estão em cargo de direção vão ter uma participação acionária maior, mas você pode sim criar uma regra e aí é uma regra que tem tempo também, a pessoa não ganha participação de uma vez para outra, mas se você ficar um determinado período e tiver com uma performance alta, você vai ser cada vez mais exposto aos resultados financeiros da empresa, e é possível fazer, as empresas novas, a maioria faz isso como uma forma de reter talento, não pagando tanto, prometendo um crescimento futuro, e eu acho que é um exemplo em alguma medida replicável, falando obviamente em abstrato aqui, sem olhar muito o caso concreto. Outro dia eu vi uma discussão também sobre trabalho com alguns gerentes de RHs, e eles diziam que muitas vezes o que falta nas empresas, não sei se é o caso ou não, é a comunicação da parte de cima com todo o restante do grupo, com todo o corpo, para saber quais são as necessidades ou vontades desses colaboradores, né? Muitas vezes pode ser o bônus, outras vezes pode ser a promoção por meritocracia, enfim, cada um tem a sua ansiedade, a sua necessidade, a sua vontade. E aí eles diziam que um dos grandes problemas das grandes companhias e também das médias é essa falta de comunicação da parte de cima com a parte de baixo. Tem mais uma questão ali, né? Eu sou corretor de seguros e trabalho no projeto Cultura do Seguro já há alguns anos. E a gente vai fazer palestras sobre a indústria de seguros nas escolas estaduais aqui na Grande São Paulo. A última escola que eu visitei foi esse ano, é uma PEI, é Projeto de Escola Integral. Tudo que eu tinha visto até então em escolas públicas era mais ou menos isso que a gente está falando. Sujeira, degradação, móveis quebrados, alunos desinteressados. Essa escola, eu fiquei assim, extasiado, é no Capão Redondo. Ela forma 300 alunos por dia, a PEI é a escola em tempo integral, e as crianças lá, todos os alunos, eles têm uma proposta, eles têm um propósito, é interessante. O corpo docente da escola, né, eu fui lá para apresentar o trabalho, porque esse ano nós conseguimos uma parceria entre o Sindicato dos Corretores e das Seguradoras, junto à Secretaria de Ensino do Estado, uma parceria para ir nas escolas, fazer com mais facilidade. Fui apresentar o projeto, eles gostaram. Já estive lá 5 vezes, né? E fiz as palestras todas. E eu fiquei impressionado porque a educação das crianças é extraordinária, a escola não me parecia uma escola pública. O que mais foi emblemático para mim foi a presença dos armários. Cada aluno tem um armário, como nos filmes americanos que a gente vê nas matinés com o seu cadeadozinho. Antigamente não tinha cadeado. Agora, por uma questão de preservar a intimidade dos meninos, tem. Então, tem uma refeição na hora do almoço, tem um lanche quando chega, um lanche antes de ir embora. E os meninos são educadíssimos. Eu vi coisas que eu me sentia que eu estava num colégio particular nos Jardins. É um negócio impressionante. Então, tinha ali então, o papel dos professores, né? A adesão das famílias e dos alunos que estavam lá, porque todos eles participam, a escola está aí. Eu até peguei aqui, porque eu não sei o nome de cor ainda, é a Escola Estadual Bernadette Aparecida Pereira Godoy. Ela fica no Capão Redondo, tá?
São 26 quilômetros, eu moro no Paraíso, são 26 quilômetros de casa. Mas é uma coisa admirável. Ela tem laboratórios, ela tem uma série de recursos, alguns que vêm da verba pública, mas muitos vêm de doações de empresários locais, principalmente, tá? Então, é um negócio interessante. Então, eu vejo que no Brasil, a gente se depara com essas surpresas, e eu vou para o Capão Redondo, não que eu tenha receita, mas a gente vai esperto, né, com o carro, olhando. Chegou lá, uma coisa maravilhosa, limpeza total, higiene, os banheiros limpos, as crianças limpas, não tinha ninguém cheirando nada diferente, todo mundo banho tomado e tal. Então eu digo assim, essas coisas são esperanças para a gente, quer dizer, professores públicos e escola pública, né? Aí eu pergunto, como é que a gente pode fazer, eu vejo pessoas tão jovens, né, como a Ellen, como o Lucas, como é que a gente pode fazer para multiplicar isso? Educação eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem no Brasil, né? Tem muita coisa boa que foi feita nos últimos anos, grandes avanços até por uma articulação da sociedade civil com a sociedade, com o setor público, né? Então a base nacional do currículo comum, que a gente tem um currículo agora, a gente tem ensino em tempo integral, a APEI que você viu agora é lei, então tem um período para as escolas se adaptarem no Brasil inteiro. A expansão do ensino infantil. Então a gente tem muita coisa no âmbito regulatório que foi para o caminho correto. Agora a gente tem que implementar isso em escala, né? Então, o único estado que hoje tem implementação do tempo integral em escala é Pernambuco, né? Acho que hoje em percentual é o estado com maior percentual. Ceará também está caminhando rapidamente, mas a gente tem um desafio agora de fazer isso acontecer. Daquele mesmo estudo que eu falei da OCDE, a gente viu que, de fato, um ótimo ali de horas em sala de aula é entre 7 e 9 horas para o aluno. O nosso aluno brasileiro passa, em média, menos de 4 horas na sala de aula, tá? Então, é 3,3, então é pouco tempo que ele passa em sala de aula. Aquilo que você viu que a gente quer que todos os alunos tenham. Tem um desafio para a expansão desse modelo, que é o modelo de 7 horas, 7 a 9 horas, você precisa, não dá para fazer na mesma escola, não dá para fazer 2 turnos na mesma escola, então você tem que expandir, né? E a gente está reduzindo a quantidade de estudantes, então tem toda uma conta que está sendo feita hoje, isso tem que ser feito, pode ser feito. Temos o desafio agora de aplicar em escala, principalmente no caso do estado de São Paulo, só para lembrar que, infelizmente, as notas dos nossos alunos, a escola que você foi ver é de ensino infantil, né? De ensino... Não, Fundamental 1. Era municipal ou estadual? Estadual. Tá, então provavelmente era Fundamental 2. Fundamental e ensino médio. Fundamental 2 e ensino médio, a gente não está melhorando o nível de aprendizado dos alunos. No o Fundamental 1, a gente conseguiu melhorar. No Fundamental 2 e ensino médio, a gente está estagnado no 2 e piorando no ensino médio. Então, hoje, 7% dos nossos alunos matriculados sabem o básico de matemática e 65% dos alunos no Brasil concluem o ensino médio. Então, para ter uma ideia, o regulatório está indo para o caminho certo, mas a gente ainda tem um caminho grande pela frente para chegar no ponto que eu gostei muito que o Lucas trouxe, de dar a chance para os alunos pensarem em propósito, como ele pensou, como eu pensei, que é uma coisa assim no ambiente da universidade. Eu acho que a gente tem muito espaço para fazer isso, mas a gente precisa chegar até lá, né? E tem que ter esse espaço na escola também. E para ter esse espaço na escola, a gente primeiro precisa estar na escola. Segundo, tem que ter tempo na escola para trabalhar isso. E a gente ainda não está tendo tempo nem de ensinar o básico de português e matemática. Priorização da educação também, falou. Não, só um comentário. Eu acho que, parabéns pela iniciativa de ter ido lá. Lá no Itaú tinha um esquema do Instituto Unibanco que a gente chama Estudar Vale a Pena. A gente ia dar aula nessas regiões. Pegava as piores escolas e iam lá dar aula. As empresas também têm um papel aqui, né? Lá na WeWork a gente dobra a hora do cara que vai fazer voluntariado. Então, a hora do voluntário a gente divide com a empresa. Muito legal. Eu acho que é uma iniciativa, no fundo é o mínimo. E a gente, inclusive, tem nossas metas internas de métricas lá de quantos % a gente tem envolvido em trabalhos voluntários, porque o caso que você contou da escola, para mim, é o conceito de comunidade. As pessoas, os professores, o diretor, os pais se juntaram ali, óbvio que sempre tem algum apoio do governo, às vezes de alguma organização, provavelmente se a escola estava muito bem equipada, eventualmente teve alguma organização, empresa que ajudou também, mas eu vejo muito, novamente, né, contar o caso nos grupos de corretor de seguros, contar essas histórias para que as pessoas se sintam inspiradas e participem. Porque é lógico, assim, não vai ser sozinho que você vai chegar lá e vai conseguir mudar esse cenário macro. Eu acho que de fato, a gente continua um pouco estável, né? A gente tem vários exemplos legais, mas na hora que a gente vai olhar o número,
parece que a gente está parado. Mas no fundo, assim, cara, se não tivesse esses casos aqui, a gente já está piorando. Então, eu acho que multiplicar esses casos, contar esses casos e virar comum que as empresas apoiem voluntariados, que elas criem redes, que as pessoas se apoiem, isso é muito legal, assim, né? Quem faz esse tipo de trabalho, tem várias pesquisas sobre isso, acaba sendo mais produtivo, mais engajado com a empresa. Então, de novo, né? Se não for por benfeitoria, que seja por produtividade, é uma forma das empresas atuarem também, de alguma maneira, contribuindo com essas iniciativas. E essa aí. doação de tempo não precisa de dinheiro, né? Fala, Guilherme. Oi, boa tarde. Minha pergunta é a seguinte: os postos de emprego estão se transformando, né? As profissões mais manuais e mecanizadas, elas estão, de uma certa maneira, desaparecendo, e essas são, em sua maioria, as profissões das pessoas das classes menos favorecidas e pessoas com menos instrução. Nesse novo conceito de trabalho do futuro, vai ter espaço para todo mundo? E caso não tenha espaço para todo mundo, o que vai acontecer com esses que não conseguiram se posicionar? O vai ter espaço vai depender muito de como é que a gente vai reorganizar as novas profissões. Assim, opinião Patrícia Ellen aqui, né, acredito que sim. Eu acho que a gente tem um trabalho importante para fazer, né, em todos os setores para apoiar essa transição. Acho que esse exemplo que o Lucas deu do papel das empresas é importante. A McKinsey, como causa global, escolheu um tema que é exatamente o emprego do jovem, né, e do jovem adulto. A gente já está partindo para o jovem adulto e chama Generation, nosso projeto, que é como é que você reforma, né, ou recapacita pessoas que saíram de profissões que estão desaparecendo para que eles se recoloquem no mercado de trabalho. É um projeto social nosso de fazer isso acontecer. Eu dei exemplos do governo, acho que tem toda a renovação ali, né, a versão Pronatec 2.0, acho que tem muita coisa que tem que fazer, os novos modelos de formação das pessoas, até um ponto que foi perguntado das empresas, eu acho que tem um trabalho também para a gente recolocar os nossos próprios funcionários. Uma coisa que funciona muito bem de retenção na McKinsey, além do modelo de partnership, que eu me orgulho muito, falando de meritocracia, né, tem 3 mil sócios no mundo inteiro, é a maior consultoria, as consultorias estão diminuindo, a McKinsey está crescendo, porque é um trabalho muito de valorizar o talento. A frase que a gente sempre fala na McKinsey é: você constrói a sua própria McKinsey. Desde que eu entrei até hoje, é a frase que eu mais ouvi, que eu mais repeti, né, que é dar espaço para as pessoas que querem construir coisas novas. E eu vejo que uma parte da retenção vem pelo financeiro, mas tem outra parte que vem por benefícios que te dão mais estabilidade. Então, convênio médico é muito bom e todo mundo tem acesso ao mesmo convênio, carro, tem outros benefícios que as pessoas acham importantes. E o terceiro, que é o não financeiro mesmo, né, que é essa coisa da pessoa ter liberdade para criar e aprender. Então, os cursos de formação, tem muita formação, de mini MBA, treinamento. Eu faço treinamento uma vez por ano até hoje, né? Estou há 17 anos lá, todo mundo faz. E é muito legal. Você viaja pelo mundo inteiro e eu vejo que isso as pessoas valorizam muito mesmo. Legal. Eu tenho mais uma pergunta aqui e outra ali, não é isso? Primeiro aqui, que estava na frente. Tá bom? Quer ali primeiro? Então vai, primeiro. Boa tarde a todos. Eu sou médico e educador. E estou na faixa dos 60. E observo que para o jovem, para pessoa de menor idade, essa reorganizar-se ou reinventar-se é uma questão até que relativamente simples. Eles têm uma perspectiva de vida de 100 anos, por uma longevidade por causa da área do conhecimento, da tecnologia e da área médica. Por outro lado, é muito mais fácil quando você está indo para uma cidade, você erra o caminho, quanto mais rápido você vê essa diferença e esse erro, você volta. É rápido, mas se você anda 300 km para depois você pensar, puxa, não era bem essa estrada, fica bem mais difícil. Nesse reinventar-se, o que eu observo é que o maior desafio é pessoal. É a pessoa admitir que aquele caminho que ela está andando e para onde ela está indo, talvez não faça com que ela chegue onde ela queira chegar. Eu falo isso porque eu exerci minha profissão e exerço como médico durante mais de 30 anos. E eu sempre gostei de dar aula. E eu optei em ir para o mestrado, em reduzir praticamente 60% do meu consultório. Vi que na minha escala de valores eu não precisava de muito para viver.
sou mais feliz, mas isso foi um grande desafio para mim, para minha família e para os meus pacientes, que olharam e disseram, mas doutor, o que o senhor está fazendo? Dando aula como voluntário, colaborador na universidade e fazendo mestrado, trabalhando 3, 4 horas por semana. É uma opção de vida. É difícil, é difícil. Muda a qualidade de vida? Muda a qualidade de vida. Agora, você chegar à conclusão de que você, numa altura da tua vida, você vai optar em reinventar-se e bater de frente com a turma, que eu sou tiozão da turma de mestrado, gente com 24, 25, 26 anos, que eles pegam o laptop, desmontam aquilo, eu levo 3 horas para fazer um tema, eles em 15 minutos, para mim, ó tio, tá feito aqui, eu me sinto à vontade porque eu estou aprendendo, e eu tenho, talvez, tempo para viver, não vou chegar aos 100, espero. Né? Porque ainda não existem subsídios para você ter uma qualidade de vida de chegar aos 100 anos hoje, salutar, né? Porque as tecnologias não chegaram a esse ponto. Na área médica, essa modificação de 33 anos para agora, ela é exponencial. Dificilmente o médico vai ter capacidade de incluir na sua vida todo o conhecimento técnico que existe hoje. E dizer assim, ah não, mas eu tenho mais de 30 anos, eu sou experiente. Já não conta muito isso não. O paciente quer resultado. Se você é experiente ou não, é válido o diferencial de você falar com o paciente. De você conversar com ele, você fazer um diagnóstico de conclusão. Mas você depende de uma tecnologia e você tem que estar muito em dia com isso e ter humildade o suficiente para que, se você não tem essa capacidade, você acabe tendo que ir atrás. E se você não conseguir e não tiver tempo de ir atrás, chama quem está ali e diz assim, escuta, como é que você faz esse negócio aqui? Eu ainda só deixo como alerta. O reinventar-se, ele é um dos maiores desafios humanos. Teorizar é uma coisa, pensar em bem social. Veja que ele falou de uma coisa que teoricamente deveria ser uma regra e é uma exceção. Ser honesto, ser decente, ser trabalhador, virou exceção quase, gente. Então a gente tem que pensar assim, como fazer para que o próprio jovem passe para aquele mais maduro e que talvez ele tenha que, de uma forma social, adotá-lo até uma época da vida, porque as pessoas, nós nascemos e nós só vivemos porque alguém nos amou um dia. Porque nós nascemos, nós não podemos comer, beber, vestir, trocar de roupa, se alimentar, isso é um custo do ser humano, né? E ninguém sobrevive se alguém não gosta de alguém. Sim. E mais tarde, como é que fica isso? Como que nós vamos reinventar o idoso? Sem contar, né, Lucas, que esse jovem hoje ele tem um volume maior de informação do que o idoso de hoje, ou quem tem 60 anos hoje. Eu me reconheci muito na conversa porque meu pai é médico, educador e da sua faixa etária. E esse fim de semana ele estava me mostrando um aplicativo, ele é clínico, que ele coloca os inputs de sintoma que ele acha que tem e vai dando percentuais de que tipo de doença que pode ser. É focado em dermatologia, esse específico, né? Então, no fundo é uma foto e a foto vai dando lá, você vai respondendo raciocínio bem de médico, né? Que você vai fazendo a árvore e aí ele vai dando os percentuais de como que pode ser, qual doença que pode ser. O que vai bem aqui no que a Patrícia colocou, que a ferramenta vai ajudar o médico, não vai substituir. Inclusive vai ajudar a dar credibilidade para o paciente, mostrar aquele tipo de cenário. E é curioso que ele descobriu esse app numa conversa de um almoço, assim, que eu tava falando, fulano trouxe um aplicativo novo e tal. Então eu acho que os mais jovens que têm mais acesso, eles têm que compartilhar essas coisas e contar com a curiosidade intelectual, né? Quem é professor e médico é mais fácil, certamente estudou muito, tem muita curiosidade intelectual e acho que pega bastante rápido essas coisas, né? Mas o ponto que eu acho que aqui no Brasil a gente está numa transição que eu acho bastante curiosa, e aí eu sou até meio crítico. A gente veio de uma sociedade que as famílias se cuidavam, então basicamente como organização social, né, os mais velhos cuidavam dos mais novos e no futuro os mais novos cuidavam dos mais velhos. A sogra, morar na casa da sogra, depois mais velho, aquela história a gente conhecia. E a gente parece que está meio numa transição, assim, eu falo por mim, pelos meus irmãos, a nossa geração, assim, que a gente não se sente muito como obrigação cuidar dos pais, o que cuidar no sentido bem amplo, assim, né? Bem de amar, de compartilhar. Então a gente parece que está no meio do caminho, de aquele negócio que é ou igual nos Estados Unidos, que o cara sai de casa, cria uma relação muito diferente com os pais, e aquele modelo mais tradicional, em sociedades igual às sociedades lá do Oriente Médio, que a gente
que os pais vai morar quando é mais velho na casa, e eu acho que esse convívio familiar intrageracional, entre as gerações, né, intergeracional, é super interessante, e por ele passa muito dessa coisa do se reinventar, porque pô, você tá lá na mesa conversando coisas e com o tempo vai quebrando a barreira. Então eu vejo muito por isso e sou um pouco crítico, assim, os meus amigos, assim, eu fico pensando várias vezes quanto tempo a gente passa com os nossos pais, assim, se é suficiente. Então, acho que ainda não. Legal. Eu tenho uma última pergunta ali para depois a gente partir para as nossas considerações finais. A minha colocação, quero ouvir a opinião deles, é a questão da regionalização do trabalho, a influência da regionalização do trabalho e a questão de políticas públicas que influenciam e que podem facilitar nessa questão, porque parte do trabalho está sendo regionalizado, tá? O emprego está surgindo também no interior, não é? E falta de políticas públicas de governo que possam preparar a mão de obra adequada com essa realidade e as realidades de um país da dimensão como o Brasil. Eu só finalizo aqui essa colocação para ouvir vocês, porque a dimensão do Brasil é tão grande. Por exemplo, eu estou agora na fronteira do Brasil com a Venezuela, que é o estado de Roraima. Interessante, por exemplo, a imigração venezuelana em massa, só esse ano entrou 14 mil. Oficialmente, ninguém sabe o que tem oficialmente, o que vai para vir. E não tem nenhuma política de governo direcional do trabalho, a formação de trabalho, qualificação, e cria um caos social. Então você que está falando em Pronatec, que é importante, né? Eu participei, eu conheço essa questão de evolução do Pronatec, e que muitas das formações, inclusive de professores, até desqualificados dentro desse processo de má formação, indo dar formação nas escolas do interior. Então é muito importante os formadores de opinião, junto ao governo, dar suas colocações e buscar caminhos para que isso possa dar um norte. O Sistema S colaborando, políticas públicas direcionadas, né? Eu estou terminando essa colocação para ouvir vocês, porque você, por exemplo, está numa posição que pode ajudar a influenciar esses processos, não é? de formação de políticas públicas norteadas, a regionalização, para ajudar um país dessa dimensão. Obrigada, Almir. Esse ponto é super importante e eu acho que é um desafio para a gente no Brasil, porque a gente tem uma visão, a gente tem ótimos macroeconomistas no Brasil. Uma visão microeconômica ainda é uma coisa relativamente nova e desafiadora para a gente, né? A gente tem uma federação, um pacto federativo que funciona bem, mas como é que a gente aloca os recursos? Ainda um percentual grande é federal, uma parte fica no estado e um percentual menor vai para os municípios e que permite regionalizar as políticas. Eu concordo com você que a gente tem que ir para um caminho de levar os recursos para onde os cidadãos estão, o emprego para onde os cidadãos estão, e aí um modelo que eu acho interessante para citar um de vários é o conceito de zonas econômicas especiais, que a Organização Mundial do Trabalho tem, né, advogado bastante, que cresceu muito nos últimos 10 anos. A gente tem quase 3 mil zonas econômicas especiais no mundo, cerca de 300, 340 na América Latina e só 2 no Brasil, que na verdade foi um puxadinho, porque considera como zonas econômicas especiais aqui a Zona Franca de Manaus e alguma coisa no Porto de Vitória que eu ainda estou tentando entender. Mas assim, a parte da... Por que isso é importante, né? Você cria vocações especiais em regiões específicas e para lá você leva o talento, o recurso financeiro, a universidade, porque se você quer fazer trabalho, a gente falou de medicina aqui, revolucionar a medicina. Medicina tem coisas super específicas. Por que Israel agora é um centro de tecnologia médica na área de neurociência? Eles criaram um centro específico lá, tudo bem que eles começaram com indústria bélica também, já começaram a desenvolver na tecnologia, mas eles atraíram os melhores talentos. Se você é um médico palestino com a experiência específica que Israel quer, você entra em Israel, mesmo sendo palestino. Então, você desenha políticas de imigração, o investimento, o talento, a universidade. Na China, a China tem várias zonas econômicas especiais. Como país, é o país que os Estados Unidos é o que mais tem, a China é o segundo lugar, né? E eles fizeram vocações regionais, tudo bem que não é uma democracia, foi mais fácil entrar num acordo, né? Mas eu acho que esse caminho da microeconomia é super importante, regionalização,
passa por a gente definir essas vocações e fazer essa alocação de recursos, pensando que é muito além de incentivos fiscais. Sem contar, né, Patrícia, que muitas vezes você pode ter esse caminho de retorno aí da população urbana para um centro um pouco mais tranquilo e etc., por uma série de problemas, né? O ponto excelente de macro e micro aqui, né? Várias vezes o governo tenta achar que diminuir o ISS vai ser a solução. Outro dia eu estava na reunião na Prefeitura do Rio, vamos revitalizar o porto, diminuir o ISS. Eu falei, gente, esquece isso. Vamos pensar em como é que essa região aqui vai ter acesso, vai ter segurança, vai conseguir ter infraestrutura. E aí é mais difícil fazer isso. Para baixar o imposto é uma canetada. Conseguir se articular para melhorar mão de obra, etc., é mais difícil. Mas tem jeito. Eu vou dar 3 exemplos aqui, começando por um lá no norte. Recentemente eu estive num hotel na região da Amazônia, onde todos os funcionários eram ex-madeireiros. O que aconteceu? Um missionário americano foi lá pescar, se apaixonou pela região, resolveu ensinar inglês para essa turma. E aí apareceu um investidor, abriu um hotel, a região chamada Navilhanas, é um arquipélago lá para cima de Manaus. E hoje em dia tem mais de 60 pessoas, todas trabalhando em hotelaria, porque falaram inglês. E só pode trabalhar lá quem fala inglês. Eu acho que foi o único hotel que eu já fui no Brasil, que todos os funcionários falavam inglês super bem. E isso foi a mistura de quê? Foi de um missionário americano e de um empreendedor, que era aqui de São Paulo, que também gostou e criou um cenário lá onde ele recebe 70% da visita vem de estrangeiros, né? Esse é o exemplo 1. Fui no Mercado Central de Belo Horizonte no sábado, tem uma venda lá que está vendendo só queijos artesanais especiais. Estão mapeando Minas Gerais, estão criando denominação de origem com cada um dos queijos. Um trabalho está virando igual era na França, assim, igual você chega, vou comprar um Gruyère, vou comprar um Emmental, e queijos fantásticos. E de novo, isso vem de quê? Sociedade civil, gente super simples, mas que começou a ter acesso a novas técnicas, a novos mercados, e estão trazendo esses conceitos que desenvolvem super economia local. Isso estava cada vez mais na moda, as pessoas adoram, vamos fazer um evento usando ingrediente local, todos os grandes chefes de cozinha, super trabalho em ingredientes locais, então eles estão exatamente explorando isso. E no outro grande restaurante que tem em Belo Horizonte, o cara serve um queijo canastra com damasco, é uma brincadeira do brie com damasco, mas puxando para o ingrediente local, né? Esse um segundo exemplo aqui, e eu acho que tem vários, mas de novo, dá trabalho. No Brasil a gente tem o caso da Embrapa, a Embrapa mesmo descobriu uma técnica junto com a escola de lavra de fazer uma poda dupla de vinho. Hoje no interior do estado de São Paulo, com Minas Gerais, se produz o melhor vinho tinto do Brasil, que é um Chirac, que já ganhou 1 milhão de prêmios, porque os caras conseguiram com tecnologia aprender a fazer uma dupla poda. Isso aí está gerando vários empregos em vinho, um produto super caro, num lugar que era historicamente ligado só a café. Então tem jeito, só que dá trabalho, tem que pesquisar, e normalmente vai ser um arranjo, né? Vai ter governo, vai ter iniciativa privada, vai ter terceiro setor. Mas enfim, incrível, tem gente do Brasil inteiro. É possível, aqui, né? Mas dá trabalho. Só para a gente fechar aqui a nossa conversa, então, do futuro do trabalho e os desafios da indústria e serviços, esse futuro, me parece que os desafios são muitos, mas vocês são otimistas quanto a ele, não, Patrícia? Eu sou super otimista e queria agradecer a provocação, porque eu acho que a gente tem que discutir isso cada vez mais, e é uma discussão que ela é extremamente complexa, né? Porque a gente falou ali, a gente foi do macro para o micro até o individual várias vezes, né? A gente discutiu um pouco de tudo aqui e queria parabenizar, acho que eu vi alguns casos super inspiradores aqui também. Acho que o Lucas colocou, tem um trabalho que é a gente se transformando, tem o outro que é a gente também atuar para as políticas públicas darem uma ajudinha, né? E lembrar que a gente tem um país assim, muito diverso e que não vai ser uma solução única para todo mundo. A gente vai ter que estar disposto a discutir e desenhar juntos, né? Quando eu vejo hoje, pensando no ano que vem e o caminho que a gente está seguindo, a propósito, eu sou otimista no longo prazo, sou muito preocupada e um pouco pessimista para o ano que vem, porque é muito mais fácil a gente polarizar, né, e discutir, assim, discordar e se juntar no grupinho no extremo do que a gente se encontrar no meio do caminho. O discurso do medo ele é muito mais fácil, né? O discurso superficial é muito mais fácil, e eu sinto que ele está dominando, pelo menos ele ganhou em alguns lugares do mundo nos últimos anos. Vamos ver para onde a gente vai levar como sociedade ano que vem, mas acho que cada um de nós tem um papel aqui, que é como é que a gente traz essa discussão de uma forma otimista, visionária e ao mesmo tempo pragmática. Sem dúvida, dá trabalho, mas é possível, né, Lucas? Bom, também queria agradecer a oportunidade aqui de compartilhar com vocês e com a audiência. Assim, eu não esperava, tem gente do Brasil inteiro aqui, né? Então eu acho que essa complexidade, diferentes realidades que a gente tem, acho que de alguma maneira estava representada aqui, o que deixou o debate muito rico.
E sobre esse futuro, é uma construção, né? No futuro, agora já é futuro, E nessa construção, acho que tem muitos bons exemplos, que foi muito legal escutar e dividir alguns aqui hoje, que eu acho que esses exemplos que nos inspiram a mover e construir esse futuro, né? Seja no micro, seja no macro. Você pensar uma sociedade igual a americana, que apesar do Trump consegue fazer várias coisas, né? Eu acho que era esse que, no fundo, quando eu penso no Brasil mais para frente, hoje em dia a gente se vê como muito preso ao político da ocasião lá. Parece que se ano que vem a eleição der errado, o Brasil acaba. Mas, bom, a gente já passou por várias vezes que era para o Brasil acabar e o Brasil não acabou. Então eu espero que no ano que vem a gente consiga, a partir de agora, é claro, ir construindo alternativas de diálogo, independente se é mais para a esquerda, mais para a direita, mais de diálogo, fora dos extremos. Acho que tem um grande caminho para elas, porque os extremos eles já estão mais ou menos delineados, então a partir de agora é quem está no meio ter voz. Ter voz, falar, não se esconder, porque se esconder vai acabar sendo governado pelos extremos. E aí dá a nossa ajuda como política pública também. Mas independentemente disso, eu acho que o ideal é que venha junto, não esquecer dessa esfera individual, de cada vez mais participação da sociedade civil, das empresas, das pessoas, porque, óbvio, por mais que a gente se envolva no processo eleitoral, no fundo, a gente não tem 100% de controle dele. E da nossa vida a gente tem. Então, legal. É um pouco nessa linha aí, agradecendo de novo. Muito obrigado, então, ao Lucas Mendes, que é líder de operações da WeWork no Brasil, e também a Patrícia Ellen, sócia da McKinsey, fizeram conosco o futuro do trabalho e os desafios da indústria e serviços. Esse talk show aqui pela CBN, juntamente com a HSM na Expo 2017. Muito obrigado também a vocês e até a próxima. Obrigada, Ana.